Combinamentos Podcast. A ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte! Vida longa e próspera! Eu sou Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 49 do Cognamentos Podcast. O nosso episódio em comemoração aos 2 anos do Cognamentos. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui apoiando, seguindo, compartilhando os nossos episódios. Chegamos a 2 anos graças aí ao apoio de cada um de vocês. Esse episódio foi gravado no dia 26 de agosto em comemoração ao Dia do Psicólogo, que acontece no dia 27. Nós fizemos esse evento lá no Centro Universitário Padre Anchieta. Muito obrigado a todo o apoio que nós recebemos do pessoal de lá. E nós fizemos esse evento lançando este livro aqui, que é o Perfis Psicológicos e Terapia Cognitivo-Comportamental, que nós lançamos pela Ampla Editora. Muito obrigado ao pessoal da Ampla Editora pelo apoio, pela parceria de sempre. Então lá nesse evento nós comentamos um pouquinho, eu, a Cíntia e o Daniel, comentamos sobre os tópicos que temos aqui nesse livro, sobre a prática clínica, trouxemos alguns exemplos ali, buscamos então exemplificar um pouquinho e trazer um pouquinho do conteúdo do livro para vocês, e vocês podem conferir agora nesse vídeo. Mas antes, você já sabe que aqui você pode sugerir temas, você pode sugerir convidados, enfim, fique muito à vontade para escrever para a gente ali no @cognamentos, lá no nosso Instagram, ou até pelo contato @cognamentos.com.br. Sua opinião é sempre muito bem-vinda. E fica ligado que, como eu falei desse livro aqui, em ocasião do lançamento desse episódio, nós vamos sortear em parceria com a Ampla Editora 5 exemplares desse livro que você vai receber na sua casa. Então, se você está querendo, poxa, que legal, mas Fernando, eu já comprei, participe, presentei alguém, você pode ter mais um, enfim. Mas se você quiser concorrer, vai lá no nosso Instagram, tá? Tem lá as regrinhas, tem um post oficial aqui do sorteio, só você seguir as regrinhas lá e você pode receber na sua casa. Então, sortearemos 5 livros, 5 exemplares desse livro, para que você possa aprofundar um pouquinho os seus estudos na área clínica dentro da terapia cognitivo-comportamental. E não esquece de dar aquela força pra gente nas redes, segue a gente lá no Spotify, compartilha os episódios do Spotify, curta as publicações do Instagram, compartilhe as publicações do Instagram. É sempre muito importante que possamos continuar a divulgar informações sobre saúde mental e bem-estar entre a nossa rede. E depois que você terminar de ouvir ou de ver esse episódio, encaminha para aquela pessoa que você sabe que você vai gostar, que você sabe que vai se interessar por esse assunto aqui. Continue divulgando informações sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos lá para o episódio que está muito especial. Super boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, sou o professor Fernando. Tá? Depois os amigos vão se apresentar aqui, que nem a gente faz no podcast. E como é que foi a ideia, pessoal? Na verdade, nós, junto com o José Montiel e o Luiz, lançamos esse livro. A gente vai falar, obviamente, um pouquinho dele. E nós iríamos fazer o evento de lançamento no semestre passado já aqui e tal. Aí a gente estava no final do semestre, eu conversando com o Luiz deu a ideia de fazer, vamos fazer um evento junto com o Dia dos Psicólogos, a gente faz o lançamento do livro ali na faculdade. E a gente já estava com uma ideia de fazer um episódio do Cognamentos sobre o livro, sobre a temática que aqui é o trio do Cognamentos, praticamente, os sócios do Cognamentos, para fazer um papo sobre TCC, sobre um pouco dessa perspectiva que a gente coloca no livro. E aí acabou juntando as duas coisas, e aí, por isso que a gente está fazendo dessa forma, com essa temática, e a gente está bastante feliz, na verdade. Eu falo que quando a gente estava lá no Instituto ainda, a gente tinha essa ideia de levar podcast, levar esse formato para dentro das faculdades, e depois de uns 6, 7 anos a gente está fazendo isso. Então é bem legal a gente poder estar aqui nessa noite. Tá? Então muito obrigado pela presença de todo mundo. A gente vai falar um pouquinho no começo, então a gente organizou uma pequena fala de cada um aqui, de umas 2h30 cada um, mais ou menos 20 minutos cada um, introduzir um pouco a temática, e depois a gente vai abrir para perguntas, conversar um pouco, trocar ideia, que acho que é esse o foco. Tudo bem? Então antes de apresentar vocês, gente, a gente queria, na verdade, apesar do Dia do Psicólogo ser amanhã, dar os nossos parabéns a todos os colegas que estão aqui, todos os psicólogos, as psicólogas que estão aqui, aos futuros psicólogos. Alguns já comemoram o ano que vem, alguns no próximo ano. É sempre importante a gente comemorar. Acho que eu sempre costumo falar que é aquela profissão que é metida besta mesmo, de tão profunda que a gente vai na vida das pessoas, e o quanto a gente tem que ser receptivo para entender tudo que, e para acolher. A gente não sabe o que a pessoa vai falar, o que ela vai trazer,
e mesmo assim a gente está ali disposto, né, a ouvir e a buscar, de alguma forma, ajudar e contribuir na vida daquela pessoa, né? Então, parabéns. Estendo meus parabéns especiais aos meus dois amigos que estão aqui, né? Vocês não sabem, talvez não saibam, mas são meus tutores na TCC, né? Até hoje são meus tutores na TCC, então eles que praticamente me formaram aí na TCC, e até hoje a gente troca essa ideia junto, e é muito, muito bom estar fazendo isso junto com eles. Ok? E antes, de novo, da gente começar, podcast é assim, né? Antes de ir para o assunto, a gente fala um monte de coisa, né? Eu queria fazer alguns agradecimentos né, de a gente começar a fazer desta forma hoje. Primeiro, a Ampla e a Vetor Editora, né? A Ampla é a editora que publicou o livro, né, que aceitou o nosso projeto, né, e quis tocar em frente, inclusive outros projetos que estão por vir, né, até em outras linhas, mas até na TCC, né, uma coleção com técnicas da TCC, então, que abraçou a ideia do livro, e a Vetor, que é uma distribuidora da Ampla, são duas editoras parceiras, e com a Vetor, que está ali atrás, inclusive, a Fer foi minha aluna lá em Campinas, obrigado por estar aqui. E a Vetor, que também é super parceira desde muito tempo, né? A gente tem outros projetos também, então é sempre muito bom, né, essa valorização dos autores brasileiros, trazendo material aqui de dentro do Brasil, né? Queria agradecer ao Anchieta pela abertura, a gente fazer desse formato o evento, para algumas pessoas. Quero agradecer ao Luiz pelo convite, né, pelo incentivo na abertura, a gente fazer dessa forma. E a gente nem tinha pensado no início de fazer o lançamento aqui, mas falou, poxa, bacana, né, os professores do curso, a gente poder compartilhar com vocês aquilo que a gente faz em aula, aquilo que a gente fala em aula. Então, muito obrigado pelo incentivo e pela abertura. Aí eu entrei em contato com a Carol, né, para a possibilidade de fazer nesse formato, de registrar, né, até para que seja utilizada posteriormente, né, e ela muito rapidamente autorizou, né, fazer dessa forma. E faço também um agradecimento especial ao Danilo, que está ali filmando. Eu estava até conversando com o Luiz, né? Muito obrigado pelo todo apoio, porque é um cara assim super de boa, veio, testou, vamos fazer, comprou a ideia de um jeito que, né, eu nem imaginava. Muito obrigado mesmo pela simpatia e pelo profissionalismo. Tá? Agradecer um monte de psicólogos e psicólogas que ajudaram a gente a construir o conhecimento que está dentro desse livro, né? Obviamente, nós três, né, mais o Zé e o Luiz, né, não fomos só nós, né, foi muitos psicólogos, a gente pode até trazer um pouco isso, que ajudaram a gente, né, a validar muitas coisas que a gente colocou nesse livro, tá? E, obviamente, a todos os clientes que confiaram no nosso trabalho e confiam até hoje, né, de aceitar e de confiar, tá seguindo com a gente, está conseguindo evoluir de alguma forma e está possibilitando um pouquinho, né, a gente participar da vida deles. Então, os agradecimentos iniciais para a gente poder começar. Tá? E antes deles se apresentarem, só falando bem rapidamente do livro, né, vocês viram ali, né, são perfis psicológicos e terapia cognitivo-comportamental. Esse livro, o que está dentro desse livro, né, é um resumo aí de mais ou menos uns 10 anos de prática, tanto em pesquisa quanto em clínica, né? A gente se conheceu já há um bom tempo, né? A gente tem trocado ideias sobre isso e atuado nessa área, né? E produzido um pouco de conhecimento nessa área. Como eu falei, o que a gente conseguiu colocar ali são práticas que foram, né, experienciadas, foram verificadas, foram testadas ali junto, né, aos processos, estudadas, né, aquilo que tinha mais eficácia, aquilo que tinha menos, né? Obviamente, baseada numa ampla revisão da linha da TCC, né? E, como eu disse anteriormente, teve muitos profissionais envolvidos, né, em que a gente teve a possibilidade também de ajudar na formação, né, mas também contribuíram muito para a gente também aprimorar o que a gente já sabia, e o resultado está nesse livro aí. Beleza? Agora sim, vou pedir para os dois se apresentarem. Eu não vou me apresentar, mas são, como eu falei, dois super amigos, né, e super competentes na TCC. Gostaria que se apresentasse para a gente poder começar o nosso papo. Pode ser? Olá, boa noite. Bom, meu nome é Cíntia, eu sou psicóloga. Aliás, amanhã vai fazer 26 anos, acho, que eu me formei, né? Me formei em 99 e eu sou psicóloga clínica, sou terapeuta cognitivo-comportamental
hoje tendendo mais para as abordagens de terceira onda, especialmente a ACT e a terapia focada na compaixão, né? E sou doutora em psicobiologia, então eu tenho um pezinho na clínica e um pezinho na neurociências. A gente se conheceu já faz um tanto de tempo aí, uns 10, 12, 15 anos, não sei, muitos anos. E eu estou muito feliz de estar aqui, né? Esse livro, ele resume conversas de corredor, né? Onde que a gente sentava, falava dos casos clínicos, falava dos casos de supervisão e a necessidade que a gente tinha de tentar protocolar isso de alguma forma, ou seja, transformar isso num protocolo, né, numa base de evidência, para que a gente pudesse, num primeiro momento, ajudar os alunos que a gente supervisionava, né, e depois a ideia de isso expandir para outros psicólogos. Então, muito feliz de estar aqui com duas pessoas que eu adoro, que são grandes irmãos para mim, e é isso. Oi, pessoal, eu sou o Daniel. Oi, Daniel. Bom, gente, acho que todo mundo deve me conhecer de alguma maneira. Bom, eu também sou terapeuta cognitivo, comportamental, né? Já tem uns aninhos aí. A gente se conhece há 20 anos, mais de tempo, tá tempo pra caramba. Então, enfim, a gente está nessa jornada há bastante tempo. Acho que os meninos já resumiram bem o que foi um pouco desse caminho, né, da gente aqui. De fato, eu acho que esse livro é uma satisfação muito grande. Acho que, na verdade, eu enxergo ele como um começo assim, né, de um trabalho que a gente vem desenvolvendo há muito tempo. A gente vem testando modelos, né, terapêuticos há um tempo já, dentro do instituto que a gente teve e tudo. A gente vem testando alguns desses modelos baseados em evidência que a gente veio coletando da literatura. Então, acho que esse livro ele resume um pouco dessas práticas, né? A intenção da gente é apresentar um guia realmente prático, né, em relação ao que a gente entendeu dentro dessas pesquisas, né? Então, acho que a gente vai tentar tecer para vocês aqui um pouco do resumo do livro, né, um resumão do livro, assim. Então, a gente tem uma parte que é como entender esses perfis, né, psicológicos. Então, como é que a gente chega numa variável de perfil que ela é relevante para a gente conseguir planejar o processo terapêutico, né, de maneira mais eficiente, considerando tudo que é um processo terapêutico dentro do conceito de personalização, né? Daniel, mas terapia é um processo já personalizado, né? Não necessariamente. Acho que muitas vezes quando a gente pega a abordagem, né, a gente segue certos manuais ali para elas. Abordagens são grandes paradigmas, né? A gente acaba usando deles para enxergar aquele fenômeno. Então, qual que é a nossa ideia? É trabalhar, como vocês vão ver aqui, de uma maneira integrativa por uma série de elementos, de funções que respeitem essa questão das manifestações subjetivas da pessoa, para a gente poder planejar esse tratamento de maneira bastante assertiva. E aí, mais no final do livro, tem ali alguns capítulos que tratam da prática mesmo. A gente tenta tecer um pouco de o que são armadilhas terapêuticas a partir de alguns perfis e o que são estratégias úteis para esses mesmos perfis, né? Então, a gente tenta resumir um pouco isso ali. Como eu falei, um começo de conversa, né? Que certamente terão outros trabalhos, outras pesquisas que a gente já está planejando aí, seguir o desenvolvimento para ir realmente apresentando ali um compilado, uma sequência do que é esse trabalho aí, né? Então, ele é um livro base, assim, bem dizer, dentro disso. É uma questão que fora do país é mais comum, é mais facilmente discutida. No país, a gente não tem grandes discussões sobre isso, né? Então, espero que vocês curtam. A gente curtiu muito o caminho até aqui. Para a gente foi divertido, né? É isso. Aí. Pessoal, então, feitas as apresentações, eu vou começar falando um pouquinho disso. Por que, né, TCC e perfis? Por que trabalhar com perfis? Né? O que são esses perfis? Né? E por que esses processos acabam sendo importantes, né, dentro dessa perspectiva teórica, tá? Primeiro ponto, porque, né, perfis não apenas de psicodiagnóstico, né? A gente não está falando de psicodiagnóstico quando a gente está falando de perfis, né? Diagnósticos são categorias e perfis são padrões funcionais, ou seja,
embora ali quando a gente pensa, né, no DSM-4 para o DSM-5, houve essa questão de transformar uma questão mais categórica, né, para dimensional, na prática a gente ainda tem umas questões de categorias, né, de sintomáticas, né, de sintomas ali, para pensar na classificação de um psicodiagnóstico. Contudo, né, um mesmo psicodiagnóstico, pessoas com o mesmo diagnóstico, têm perfis psicológicos funcionais diferentes. Então, elas vão vivenciar esse ponto, vão vivenciar, seja a manifestação do transtorno, seja o sofrimento que aquele transtorno está trazendo de forma diferente. Né? E já começa um ponto que o Dani trouxe, né? Parece que assim, nossa, na TCC é tudo protocolo, né? É tudo igual. Não, não é. Né? Obviamente existem protocolos testados, protocolos, né? Eu falo isso em aula também com o pessoal, né? Protocolos que foram estudados ali, mas obviamente é sempre aquela questão de você adequar esse protocolo ao perfil do seu paciente, não à patologia dele, ao perfil do paciente. E por isso é tão importante a gente pensar nisso. Né? E tem essa frase que um diagnóstico psiquiátrico não fornece uma base suficiente para projetar um tratamento eficaz. 2 pacientes com o mesmo diagnóstico frequentemente exigem tratamentos muito diferentes porque seus problemas são mantidos por fatores distintos, é o que eu acabei de falar. Né? Então, tanto que mantém aquele funcionamento, quanto a percepção, o sofrimento que a pessoa está tendo ali, vai ser mediado por uma questão, por exemplo, de perfil de personalidade, né, fatores de personalidade e outros fatores que estão ligados ao, como eu falei, a esse tipo de funcionamento. Né? Então, pensar em perfis é reconhecer padrões de funcionamento cognitivo, afetivo e comportamental, está aí a tríade, né, que atravessam esses diagnósticos. Né? A gente, por exemplo, eu e o Daniel, a gente é bastante da avaliação, né? Trabalha nessa perspectiva da avaliação, então, obviamente, tem esse olhar, né, já pensando em perfis de personalidade, pensando ali no modelo mais prioritariamente do Big Five, né? Então, eu vou entender que existe já umas tendências, né, desses perfis, já pensando em níveis, eventualmente, né, quase sempre nos transtornos mais altos de neuroticismo, mas que níveis de realização, abertura à experiência vão modular isso e vão estar ligados a essa modulação, ou seja, né, como a pessoa se percebe dentro daquele transtorno e tudo mais. Né? Então, não é simplesmente uma questão de entender, como eu falei, a categoria, as categorias de diagnósticos, né, os sintomas ali, mas como ele está experienciando esse sintoma. E por isso entender o perfil do paciente, né, a gente não está falando do perfil de patologia, né, embora a gente está falando de transtornos, assim, a gente vai dar exemplo aqui, né, mas tem muito a ver com o perfil do paciente, né, o perfil da pessoa que está ali. Né? Então, perfis permitem entender como a pessoa sofre, além do que ela está sofrendo. Né? Como a gente vai falar, a própria questão de ansiedade, né, que atravessa praticamente qualquer transtorno, aí vai ter a pitada de ansiedade, como que é o nível disso, como que isso é percebido. Tá? E eu estou indo aqui justamente para a gente focar num dos pontos que a gente coloca no livro, dada essa pequena introdução do que é um perfil, né, utilizar mecanismos de entender como a pessoa interage, inclusive como ela vê as perspectivas categóricas que ela está tendo ali dentro daquele transtorno. Nós temos essa proposta dentro do livro, né, que é do mapa interpretativo. E a gente tem trabalhado nessa perspectiva, pensando, nós temos a formulação de caso, né, inclusive é um dos trabalhos que devem sair, que a Cíntia já fez uma grande parte ali de questão de formulação de caso, né, pensando em como pensar numa estratégia, numa meta terapêutica voltada para aquele paciente, entender, né, aquele paciente, e como a partir disso planejar a minha intervenção, quais as estratégias que fazem mais sentido ali. Essa aqui, na verdade, não é uma substituição, né, é um mapa interpretativo de um perfil, né, que pode ser somado, né, e que deve, na verdade, ser somado àquela formulação de caso. Né, talvez alguns pontos que aprofundem mais aquela formulação de caso. Né. Então, a gente tem, eu vou dar um exemplo em cima disso. Tá? Então, a gente tem ali, né, que são os sintomas clínicos, linguagem e pensamento, personalidade, emoção, humor, cognição, julgamento e estilos cognitivos, e o eixo central dessa pessoa, né, às vezes ela já vem com um diagnóstico primário ou secundário, às vezes é você que vai auxiliar, né, na compreensão desse diagnóstico. Né?
exame de estado mental, entender, mais uma vez, né, outro ponto de perfil, como é que aquela pessoa interage, né, tanto com o mundo externo quanto com o sofrimento, a manifestação psicológica que ela está tendo naquele momento, né. Comportamento expresso e personalidade, então o que está definindo esse perfil de personalidade dela, uma estratégia compensatória, o prognóstico a partir disso e as estratégias terapêuticas, né. Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma mulher de 50 anos que tem 2 filhas e um filho divorciado, né, para explicar um pouquinho, entender um pouquinho desse modelo e como que o perfil dela ajuda nessa ideia, né, como que esse perfil vai ajudar a entender melhor, entendendo o que é isso, né. Ela já chegou com um diagnóstico de borderline, ela já chegou com esse diagnóstico, com um tratamento já de anos, na verdade, né. Então tem um protocolo para atender o borderline. Tem uma forma que eles respondem melhor, o Dani vai falar um pouco disso também, e que está, como ele disse, lá naquelas pequenas armadilhas no final do livro que a gente colocou, né, algumas questões que podem nos ajudar, mas eu não vou simplesmente fazer um atendimento protocolar, né, eu tenho que entender esse perfil, no caso dela em específico. Então ela já chegou com isso, mas o que ela tem de sintoma que ela chega ali, né? Raiva, impaciência, se sente muito injustiçada, todo mundo faz tudo errado para ela, todo mundo quer ver o mal dela, né? Ela estoura muito fácil, ela fala, estoura qualquer coisinha, né? Qualquer coisinha está sempre estourando, uma questão de por que essa toalha é branca e não vermelha, e qualquer coisa assim, né? E ninguém me entende, né? Assim, nossa, eu falo, e sempre qualquer coisa, está todo mundo sempre contra mim. Então ela chega nesse estado bem sensível, né? E bem instável, né? Linguagem, pensando em linguagem, modelo, pensamento, né, o que ela traz ali, crença de inferioridade, né, baixa flexibilidade. Interessante que ao mesmo tempo, né, que ela fala essa questão de crença de inferioridade, ela sente mesmo, né, que ela não deu certo em nada, que nada na vida dela dá certo, né. Hoje, devido a uma série de questões da vida, ela acaba meio que sendo sustentada pela família ali, né, sendo ajudada, né, pelas filhas, pelo filho, né. Então, assim, nada deu certo, mas ao mesmo tempo ela não quer ser ajudada, também não é o que ela quer, porque ninguém entende o que ela precisa, ninguém entende, né, por uma série de fatores. E bastante inflexível nesse ponto, né. Então, mesmo existindo limitações e a família querendo ajudar, não ajuda do jeito certo, então não é do jeito que eu quero, né. Um discurso bastante repetitivo, foge muito de assunto na terapia, né. Tem um pedaço aqui que ela assim, fala, foge, e de um copo de água é uma sessão inteira, porque o copo de água, esses 2 copos são diferentes, ó. Era para ser os 2, porque está todo mundo com um só, era para ser igual. E aí, porque sou eu, e sempre nessa perspectiva, né? Então, acha justificativa para qualquer mínimo problema. Então, é o perfil que ela traz, né? De personalidade, nesse caso, eu tenho usado, e com alguns pacientes a gente usa algumas escalas, o que é bem comum, né, dentro da TCC, mas nesse caso especificamente usei a BFP mesmo, né, para entender alguns elementos de personalidade, tá, mas então um neuroticismo muito alto, uma extroversão média, confiança, que é a confiança nas pessoas, né, baixa, tá, realização baixa e abertura média, que eu coloquei alguns destaques do que tem da personalidade dela. E aqui a gente já começa um ponto importante, né? Uma extroversão, né, um neuroticismo, muito alto, né, e uma realização muito baixa, né, e inclusive a confiança nas pessoas muito baixa, né, pensando em termos de amabilidade, muito baixa, né. Então você percebe, né, uma pessoa muito instável, muito à flor da pele, que é o que ela traz ali, né, é o que ela traz aqui, muito à flor da pele, e que não confia nas pessoas, né. E ao mesmo tempo, né, quando você vai pensar, ela tem um padrão ali mais inflexível, então obviamente vai ser difícil ela sair daquele ciclo, e é como ela vivencia dessa forma. No caso, quando ela chegou, tinha um diagnóstico secundário aqui de depressão, ela estava nessa fase, né? Então, resumindo um pouco essa questão até de humor aqui, né, facilmente irritável, impulsivo, humor deprimido, sobretudo nessa fase. Aqui a gente já começa a pensar um pouquinho em questão de perfil, né? Então, em termos de como que eu vou atuar com ela, entendendo que ela é uma pessoa mais instável mesmo, né? E não é simplesmente uma questão de não ter o que fazer, mas eu estou partindo do pressuposto que esse perfil, dessa característica mais estável do perfil dela, e como eu vou trabalhar a partir disso, né? E aqui embaixo, só para a gente ir por meio aqui, né? Pensando aqui, uma capacidade cognitiva
média, coloquei assim, um insight bem prejudicado, difícil, né? Então na TCC a gente vai trabalhar com o modelo clássico, a gente precisa um pouco lá dos insights da pessoa e às vezes tinha uma dificuldade muito grande nisso. Então é aquela questão, como é que eu adequo ao perfil dela? Talvez eu tenha que ser mais concreto em vários exemplos, não esperar em alguns momentos, e sem desmerecer a pessoa, não tem nada a ver com desmerecer o perfil dela, mas é entender o perfil dela e a partir disso, então, talvez eu tenha que ser um pouco mais concreto em alguns exemplos, talvez ao invés de esperar grandes insights lá naquele registro de pensamentos, eu tenho que fazer junto com ela, até dando mais exemplo, né, trabalhando um pouco mais, como eu falei, no concreto, devido a essa dificuldade mais da abstração que ela apresenta, né? Então, uma rigidez cognitiva, e essas estratégias têm a ver com isso, sempre do mesmo jeito, até porque a resposta que ela teve, seja da família, a resposta que ela teve social, sempre foi muito reativa em relação a ela, né? Então, isso acaba sendo o perfil com que ela funciona dentro da sociedade, tá? Então, entendendo isso, e obviamente nesses pontos, eu tenho observação clínica, né, eu vou entendendo a partir do que ela traz, né, sendo por escalas, mas sendo, como eu falei, pela observação clínica, entender como ela está ali. Então, eu não estou olhando para o borderline, eu estou olhando para esse perfil que ela está apresentando, né, e como isso pode potencializar alguns sintomas, né, algumas manifestações de sintomas dentro da rotina dela, né. Sempre, como eu falei, muito reativa, era uma paciente que eu conheço toda a família, né, que me mandava todos os áudios da família, do grupo da família, e ela sempre muito reativa, às vezes era uma questão muito simples, e sempre me mandando, né, então tudo documentado, né, todas as discussões de Natal em família, de churrasco de família, né, e se percebia muito essa questão, sempre eu estou sendo perseguida, eu estou sendo injustiçada, né, ninguém está me entendendo, sempre muito no sentido de não simplesmente não sou compreendida, mas as pessoas estão fazendo algo contra mim, estão fazendo para me prejudicar. Tá? O estado mental, a gente pensando em alguns fatores, sem entrar em tanto detalhe de estado mental, mas, né, uma pessoa descuidada, fisicamente mesmo descuidada, no sentido de não se olhar, e essa é uma característica, já que ela estava nessa fase, hoje ela está bem diferente, né? Já não está mais comigo, mas já está bem diferente, né? Então, assim, muito descuidada em se olhar mesmo, em se cuidar, literalmente, então aparência, né? Ela está comunicando algo, tá? Bastante instável, como já aparece aqui, muito prolixo, falo o tempo todo ali, e pensamento rígido e impulsivo, pensando nos fatores ali do estado mental dela, tá? Comportamento expresso personalidade, então bastante expansivo e autossuficiente, por mais que as pessoas não entendam, por mais que as pessoas não queiram, né, ajudá-la, eu vou me bastar sozinha, aí ao mesmo tempo que assim, não, está todo mundo fazendo errado porque ninguém me ajuda, então assim, ela quer ser ajudada, mas quer ser ajudada do jeito dela, né, e uma grande dificuldade em entender, e aí vem esse perfil, né, a confiança dela é baixa, ou seja, as qualidades das relações muito prejudicadas, né. Estratégia, então, uma das estratégias é o isolamento, vou ficar quietinha, não vou conversar com ninguém, e, né, impulsividade. Eu estou quietinha, mas qualquer coisa que acontece, eu vou lá e ataco, eu vou lá e reclamo, né? Eu vou lá e agrido, seja verbalmente no grupo, seja porque no condomínio a lixeira tinha que ficar daquele lado e não ali, e eu falei que eu vou brigar com todo mundo, né? Então, eu fico no meu canto, eu não quero me relacionar, porque as pessoas fazem mal para mim, mas ao mesmo tempo, o mínimo contato, que mesmo eu vou buscar de vez em quando, eu ataco, né? Eu tenho essa característica de ataque da pessoa, tá? E aí, o primeiro ponto, quando a gente pensa nesse perfil, estabilizar o humor e harmonizar relações interpessoais, que é o que mais está prejudicando ela naquele momento, né? Como é que ela, já que ela convive com as filhas e com o filho, né? Embora eles morem em casas separadas, eles estão sempre juntos ali, né? Em alguns dias da semana, cada dia um ali, né? Mas o primeiro ponto é buscar harmonizar isso e trabalhar, né, como essas relações podem melhorar e daí em diante, né, fortalecer essa relação para daí em diante entender, né, como elas podem ser positivas e negativas, que é para qualquer pessoa, né, essas intensidades, e ela não entendendo isso devido à intensidade emocional dela, tá? E obviamente quando a gente pensa em estratégias, né, restauração cognitiva, que eu até brinco com o pessoal nas provas, né, TCC não sabe o que colocar na prova, coloca restauração cognitiva, mas é a linha de base que a gente vai trabalhar, obviamente, né, mas em que sentido, né? Exame de evidência e treino da habilidade social, que foi
talvez o ponto primário que a gente começou quando ela estava ali, né? O que realmente estava acontecendo, né? O que realmente acontecia e o que ela estava percebendo que acontecia, né? A gente buscou separar e olhar dentro dessa rigidez que ela tinha. Então, tentando finalizar aqui, como que é o nosso perfil? Eu poderia tentar esperar alguns insights, tá? Mas como ela era bastante instável e tinha, né, essa rigidez e essa dificuldade, às vezes, de entender alguns pontos mesmo, vamos de forma mais concreta. Vamos falar, olha, será que não pode ser isso? Ao invés de esperar ela dar um insight, nossa, mas você pode falar assim, eu sempre falo, nossa, psicologia não tem que ser neutro, né? O psicólogo não tem que ser neutro, mas para ajudar no perfil dela, vamos tentar elencar alguns pontos, fazer a reflexão a partir do que eu mesmo estou trazendo, né? Facilita mais o processo. Eu poderia esperar o insight dela, ela ia chegar? Com certeza ela ia chegar em algum momento, né? Ou não, mas provavelmente chegaria em algum momento, né? Mas se eu facilito, dando listas mesmo, ó, será que não poderia ser isso, isso, isso? Ah, não, e aí aos poucos, né, entendendo que, usando o exame de evidência, a pessoa escreveu isso, e o WhatsApp tem esse problema, né? Não tem intensidade, não tem tonalidade, né? Aí eu ensinava para ela, assim, olha, ela pode ter falado assim, não quero, não quero, não quero. Eu ensinava com ela, como será que ela falou? Você não sabe se ela está agredindo, se ela está... Vamos tentar entender. Então a gente foi modulando desta forma, né? E bastante treino em habilidade social. E literalmente fazendo treino, né, espelhando para ela, conversando com ela. Então agora você é seu filho, agora é sua filha. Vamos tentar entender, vamos fazer esse diálogo aqui, ó, esse que você mandou no áudio aqui do WhatsApp, vamos repensar ele. Se você tivesse dado essa resposta diferente, como é que seria? E a gente ia treinando isso, né, até a gente pensar, né, em ela começar a colocar isso em prática. E ela foi tomando algumas atitudes, só para ir encerrando aqui essa primeira parte, né, algumas iniciativas muito simples. Ela saiu do grupo da família, ela não precisava mais ficar ouvindo aquele monte de gente, continuou com os filhos, né, com as filhas e com o filho, né, continua naquele pequeno núcleo, né, entendendo que aquilo ali fazia sentido, mas com os irmãos, enfim, com a outra, né, a família mais ampliada ali, não fazia tão sentido. Ela conseguiu estabelecer, a filha também tem um transtorno, né, de humor, então ela também tem um perfil ali bastante específico, e ela foi conseguir entender que nessa relação eu posso chegar até aqui, daqui eu também estou invadindo ali um espaço que ela também não vai controlar, então eu vou deixar de lado também. E só para dizer o seguinte, né, claro que são uns 10 minutinhos para falar do caso aqui, né, mas para entender que perceba, em nenhum momento eu estou focando em ela ter um transtorno borderline, eu estou focando no perfil que ela traz, né, e não estou enfiando um protocolo, embora aqui, né, dá para ver aqui no exame de evidências, né, tem formulários para isso, né, e o próprio treino da habilidade social, que também tem protocolo bastante definido para isso, mas eu tenho que adequar para o perfil dela, né. Então, quando a gente fala em perfil, de novo, resumindo, né, essa primeira parte aqui, eu estou pensando, então, em como ela responde a partir desses sintomas, em como ela responde a partir disso, né, seja do ponto de vista cognitivo, emocional, né, e como eu posso ajudar mais concretamente aquela pessoa e não genericamente. Então, acho que, finalizando um pouco essa minha fala, pensando justamente em como eu uso, sim, protocolos, e é importante, né, a existência desses protocolos, entender esses protocolos, mas que a gente não adequa, né, a gente viu falando isso em sala de aula também, a gente não adequa a pessoa ao protocolo, né, ao contrário, né, eu faço modificações de protocolo, eu faço compreensões de como esse protocolo funciona melhor, e às vezes é só uma parte dele, às vezes ele não funciona, às vezes eu junto ele com outro, às vezes eu adequo, né, e é esse ponto, quando eu entendo o perfil, como a pessoa responde, né, eu consigo pensar em como otimizar o funcionamento dele. Beleza? Muito obrigado até aqui, e eu passo a palavra para a minha querida amiga Cíntia. Obrigada, Fer. Bom, pessoal, a minha parte, então, dessa conversa vai ser falar um pouquinho como que a gente ajusta, então, as intervenções da TCC, e daí estendendo para as terceiras ondas, para a terceira onda, né? Adequando a diferentes perfis, né? Acho que o Fer aqui lhe trouxe como identificar melhor esse perfil, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho o próximo passo, que é escolher essas intervenções de acordo com esses perfis e o que olhar para isso. Bom, né?
Então, o que trouxe a gente aqui, né, nessa busca pela TCC personalizada, né? Como vocês puderam ver ali nesse mapa interpretativo que o Fer mostrou brilhantemente, a ideia é a gente identificar características específicas de cada paciente que vão melhor responder à nossa interpretação do caso, né? E para a gente escolher, então, as melhores ferramentas para isso, né? Por muito tempo, uma crítica um pouquinho injusta à TCC era que ela era uma receita de bolo, né? Então, tinha lá, né? Então, se você pega o livro seminal do Beck, né, Terapia Cognitiva da Depressão, ele falava como você tinha que cuidar dos pacientes de depressão. Tinha um protocolo, era isso, né? Ainda que sempre foi muito colocado a importância da conceitualização cognitiva, ou seja, da formulação de caso. Aí você já tem uma esfera de personalização. Mas ainda assim havia essa crítica. E realmente, a TCC clássica da década de 60 e 70, ela era realmente muito voltada para os protocolos. Depois, né, que começou essa ideia de como que a gente pode aplicar a TCC de forma mais eficaz, considerando muito mais as nuances de cada paciente e menos os protocolos que foram desenvolvidos e estudados e entendidos dentro de milhares de revisões clínicas da onde eles surgiram. Bom, eu acho que todos aqui vocês tiveram TCC em algum momento. Alguém nunca viu nada sobre terapia cognitiva? Ok, então vou só fazer um breve apontamento, e para aqueles que já viram, apenas para a gente, né, rever. Então okay. Esse é o paradigma básico da TCC, né? A ideia de que um evento desencadeia um pensamento que gera uma emoção que libera um comportamento. Essa é a base, tá? Ou seja, TCC sempre partiu muito do princípio que não é o evento em si que causa sofrimento, mas a nossa interpretação do evento que causa sofrimento. Portanto, se eu mudar o jeito que eu penso, eu mudo o jeito que eu sinto, eu mudo o jeito que eu me comporto e acabou o sofrimento, certo? E a forma como eu penso está diretamente associada a esse outro paradigma. Ou seja, a ideia de que existem níveis de cognições que vão determinar como a gente responde àquele evento, né? No livro, fala-se da analogia, da metáfora da casca de ovo, do ovo, né? Onde o pensamento automático, que está aqui na pontinha do iceberg, né, seria a casca, ou seja, aquilo que é mais superficial, que a gente tem mais acesso. As crenças intermediárias, que é o ponto central do iceberg, seria a clara, né? Ou seja, já um ponto mais de profundidade, que são crenças e pressupostos, ou seja, regras de como a gente deve lidar com o mundo. E, por fim, a gema, ou seja, o ponto mais central do ovo, ou aqui o ponto mais profundo do iceberg. São as crenças centrais. Ou seja, como que eu me vejo, eu vejo o mundo e eu vejo o futuro. Ok? E o que tudo isso tem a ver com perfis? Se eu desenvolvi, né, um perfil, por exemplo, com um neuroticismo mais alto, as minhas crenças serão um pouco mais caóticas. Elas vão trazer um senso de vulnerabilidade e desamparo. Ou seja, eu vou ter muito mais uma possibilidade de me identificar como vulnerável. Eu não dou conta. Alguma coisa ruim vai acontecer e eu não vou saber lidar com isso. Do mundo como caótico e perigoso. Eu não posso sair na rua porque eu posso ser assaltada. Olha o mundo como está, olha o que eu vejo nas notícias, né? E o futuro como catastrófico. Não à toa, né? Pessoas com alto neuroticismos
costumam ter um erro cognitivo que a gente chama de catastrofização. Ou seja, a tendência de ver coisas potencialmente ruins, perigosas acontecendo. Da mesma forma, vamos imaginar uma pessoa com baixa conscienciosidade, uma palavra maldita, né? Que é um outro traço de perfil. Como que as crenças se apareceriam? Ou seja, como que esse perfil cognitivo apareceria nesse sentido? O que é uma pessoa com baixa conscienciosidade? É uma pessoa que se preocupa muito mais consigo, muito menos com o outro. Certo? Muito mais egoísta. Muito mais voltado para si. Então, uma crença que eu tenho, por exemplo, é: todo mundo está contra mim. Sou eu por mim. E se eu tiver que passar por cima de alguém, está certo? Né? Como que isso interfere na minha relação com as pessoas? Eu vou ser uma pessoa legal? Eu vou ser um bom parceiro? Eu vou ser um bom filho? Eu vou ser uma boa mãe? Se eu penso que eu tenho que me cuidar acima de tudo sem me preocupar com as outras pessoas. Ok? Então, quando a gente aprende a olhar o paciente ou as pessoas, né, a partir de um viés, não apenas do conceito dos níveis de cognição que o Beck trouxe lá atrás, né, de pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças centrais, mas colocar o outro elemento, que são os perfis, ou seja, são as características, os traços de personalidade associados. E a gente tem que falar que, assim, os traços de personalidade, a pessoa não tem só o neuroticismo alto. Ela vai ter, como o Fernando mostrou, ela vai ter o neuroticismo alto, a mobilidade baixa, vai ter um conjunto muito singular de combinações que a gente tem que estar atento. Porque esse é o primeiro passo, que é o passo da formulação de caso e que o mapa interpretativo nos ajuda. Ou seja, identificar quais são as características cognitivas, comportamentais, sintomáticas, de personalidade, exame de estado mental e também, que é uma das coisas que eu mais gosto dentro da formulação de caso, que mais me dá prazer. Por que esse paciente não melhora? Quais são as características que impedem ele de melhorar? Por que esse paciente não piora? Por que ele não está muito pior? Por que ele não tem uma depressão mais grave? Por que ele não tem um pânico muito mais grave? Isso é uma característica que a gente quase nunca olha. Os pontos fortes, os recursos do nosso paciente. E isso também tem a ver com as características de personalidade, com esses perfis. Né? De repente, esse paciente ele tem uma alta conscienciosidade e uma abertura bacana que faz com que, apesar de tudo que está acontecendo, ele continue caminhando para frente atrás dos objetivos dele. Isso impede dele de piorar, por exemplo. De não entrar numa depressão profunda que não saia da cama, enquanto outra pessoa entra. Além, claro, da vulnerabilidade biológica que também atua ali. Ok? Bom, então a TCC em ação. Onde entra o perfil? A gente já trouxe aqui um pouquinho. Ou seja, porque a mesma técnica funciona para um paciente e não funciona para outro. Né? Vamos imaginar um paciente que tenha uma extroversão baixa. Ok? Ou seja, é um paciente... Eu gosto muito de uma definição de extroversão que fala assim, que tem muito mais a ver com... Se você tem uma extroversão alta, tem muito mais a ver com você ser capaz de recarregar sua bateria junto de pessoas, e se você tem uma extroversão ou uma introversão alta, tem a ver com você recarregar suas baterias sozinho. Tem muito mais a ver isso do que você ser tímido ou não, tá? Então, vamos imaginar um paciente com extroversão baixa. Tá? Eu posso usar, pelo menos iniciar as intervenções com treino de habilidades sociais, com ativação comportamental que envolva ele sair de casa, fazer coisas, estar no meio de muita gente? Não. Eu vou acabar com a pouca energia que esse paciente tem, com o pouco recurso que ele tem. Então, essa sensibilidade vai fazer você um terapeuta altamente eficaz, atento às necessidades deles.
Como a personalidade do paciente vai influenciar, então, a sua formulação de caso? Na TCC clássica, ela vai falar muito o que esse paciente pensa e como que a gente pode modificar o que ele pensa para ele não sentir mais o que ele sente. Os perfis vai falar como ele pensa e por que ele pensa. Né? Que é uma coisa muito mais alinhada daí à terceira onda, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ok? Abertura é uma coisa que bons psicólogos têm que desenvolver. É uma alta abertura, principalmente nesses momentos. A gente tem que ser habilidoso e sentir o paciente e ser flexível nas sessões. Tá? A TCC permite isso. Então, a chave é a personalização do tratamento. Voltamos para a personalização. Então, a personalização ela vai adaptar o tratamento aos traços de personalidade e crenças nucleares do paciente, fazendo com que ele fique sob medida. Como o Fer falou muito bem, a gente não adapta o paciente à terapia. A terapia tem que se adaptar ao paciente. E isso significa você tem que se adaptar ao paciente. A sua postura, o seu tom de voz, o jeito que você agenda a sua sessão, o tempo da sua sessão, a frequência da sua sessão, a dinâmica da sua sessão, tudo isso tem que ser adaptado ao seu cliente. Tem paciente que é rígido, sério. Você tem que ser rígido e sério. Tem paciente que, se você tratar ele desse jeito, ele vai achar que você é uma professora ruim da primeira série, que ele tem trauma e nunca mais vai voltar. Você tem que ser gentil, sorridente, sempre autenticamente. Porque tem que vir de dentro de você essa relação. Porque, mais ainda nas abordagens de terceira onda, ainda que a TCC fala muito isso, é na relação terapêutica que acontece a mudança. O terapeuta, ele é um facilitador da mudança. É através da sua relação, do vínculo, que a mudança acontece. E para isso você tem que estar 100% presente na sessão e no processo. Ok? Então, por exemplo, né, como eu disse, na prática, um paciente com traços de extroversão pode responder melhor a intervenções sociais, enquanto um com alto neuroticismo pode precisar de mais foco na regulação emocional, porque ele vai precisar efetivamente disso. Bom, e aqui entrar um pouquinho, né, numa área que eu gosto muito, que é a terceira onda. Né? Não sei o quanto que vocês sabem da terceira onda, ou seja, o quanto vocês já viram isso na faculdade, né? Então, basicamente, as terapias comportamentais têm 3 ondas. A primeira, as psicologias comportamentais, da década de 50. A segunda, terapia cognitiva, da década de 60. E a terceira onda começa no final da década de 80, começa nos anos 90, com terapias como a terapia de aceitação e compromisso, terapia de esquema, mindfulness, DBT, dialética, FAP, funcional analítica, e estou esquecendo de alguma, mas são essas, tem inclusive várias outras, tá? Terapia focada na compaixão. Como que essas abordagens vão dialogar com isso que a gente está falando aqui? Porque quando a gente tem uma caixa de ferramentas deste tamanho, e a gente começa a entender que as terapias de terceira onda, também chamadas de terapias contextuais, mas também chamadas de terapias baseadas no processo, lembrem disso. O que é mais importante para mim é quais são os processos que não estão funcionando bem com esse meu paciente. E eu vou fazer intervenções no processo. Então, eu não tenho que me preocupar com a abordagem. Hoje eu vou usar ACT, amanhã eu vou usar Mindfulness. Eu tenho que me preocupar com o processo. Hoje eu vou usar desfusão, amanhã eu vou usar Mindfulness, atenção plena, regulação emocional, treino de habilidades da DBT. Ok? E tudo isso a partir do quê? Dos perfis. Tá? Então, por exemplo, um paciente
com alta conscienciosidade, ou seja, um paciente que gosta de regras, é meticuloso, é responsável, gosta de estrutura, ele vai funcionar muito bem com registro de pensamento automático, com aplicação de tarefas, com uma dessensibilização hierarquizada, ou seja, tudo que cabe muito dentro de uma caixinha, ele vai funcionar super bem. Já um paciente com baixa conscienciosidade, que muitas vezes é visto como um irresponsável, mas muito mais ele é impulsivo e com um pouco de dificuldade com regras, se eu vou aplicar uma ativação comportamental, eu tenho que fazer ela curta, breve também. Pequenas tarefas, né? Nada muito elaborado, complexo, menor. Ele vai atuar melhor com isso. Um paciente com baixo neuroticismo, eu posso aplicar aspectos da terapia de aceitação e compromisso que se baseiam em valores. Ele tem intensidade de sintoma tão menor que eu posso trabalhar com ele sobre os grandes objetivos da vida e questões existenciais que ele traga para a terapia. Enquanto um paciente com alto neuroticismo, se eu fizer isso, eu vou bugar ele, ele vai ficar 3 semanas pensando no que a gente fez. Ele vai travar. Eu não posso entrar nesse caminho com ele. Mas posso aplicar mindfulness, eu posso aplicar atenção plena, eu posso fazer com que ele aprenda a nomear os sintomas, os sentimentos, as emoções, identificar quando elas aparecem, se perceber no momento presente. Ok? Então, o que eu quero que vocês tirem desse meu momento de fala aqui? Sempre vinculado a esse livro de perfis. Tá? Mais importante do que um diagnóstico, um nome, um rótulo, mais importante do que uma abordagem, um nome, um rótulo, é que processo que é mais eficaz e adequado para essa pessoa singular que eu tenho na minha frente. Porque essa pessoa que vai entrar logo em seguida vai ser completamente diferente, porque a combinação de perfis, de traços, é completamente diferente, ainda que tenha o mesmo diagnóstico. Ainda que tenha o mesmo tipo de crença central, vai ser completamente diferente. Ok? Então, para mim, né, o legado desse livro aqui é: nossa abordagem une o conteúdo da TCC com o perfil do paciente e a relação terapêutica, fundamental a relação, e, né, resulta em uma terapia mais profunda, eficaz e duradoura, focada não em resolver problemas só, mas em promover uma vida com mais flexibilidade psicológica e significado. Acho que é isso. Bom, obrigada, gente. Bom, pessoal, vou simplesmente, acho que completar alguma coisa, passar um pouco para vocês do que é a estrutura, como é que a gente organizou um pouco do livro, né, e um pouco dos fundamentos epistemológicos, no fundo, que a gente foi usando ali. Acho que é mais trazer algumas ilustrações e alguns caminhos aí, até baseado no que eles mesmos já foram trazendo ao longo dessas falas. O que acontece, pessoal? Aqui nós temos um pouco do fundamento, né, do epistemológico. Quem já teve aula comigo, em alguma medida, já deve ter ouvido eu falar um pouco sobre isso daqui. Pessoal, a pergunta inicial era, veja, os últimos livros que a gente tem publicado, eu acho, né, a gente já tem focado muito mais nessa coisa da aplicação prática das coisas. O Fernando até hoje faz isso, assim, menos um pouco, eu hoje zero, mas antigamente a gente viajava o Brasil inteiro dando curso de TCC, dando curso de neuropsicologia, e muitas das dúvidas que a gente tinha nesses cursos, né, que a gente vinha dos alunos, a gente via as dúvidas deles, elas suscitavam na gente também problemas. A gente falava, cara, ok, eu tenho que responder a isso, eu tenho que tentar resolver, ajudar a tornar isso mais didático ou tornar isso um pouco mais prático. A partir dessa ideia, que surgiu um pouco dessas análises, né, desses fundamentos que a gente foi buscar. Então, quando a Cíntia e o Fer mencionam processos de integração em psicoterapia, eles têm tudo a ver com isso. Veja, com base em que, a primeira pergunta era essa, com base em que fazer perfis? Com base em quê?
Por que eu gostaria realmente de fazer perfis? Qual é a base que sustenta isso? Por que um perfil é feito desse jeito e não do outro? Por que essas variáveis e não outras? Então, quando a gente foi pensar em bases e fundamentos epistemológicos para constituir perfis, a gente foi pensar especificamente numa coisa que é literalmente a base pela qual as experiências da gente se formam, se constituem. Então a gente voltou em psicologia básica, a gente voltou no básico mesmo de psicologia. Vamos lá, aqui eu tenho um exemplo da integração de processos de funcionamento executivo. Ok? Dou aula para vocês aí de processos psicológicos básicos e outros professores já deram aula para vocês de processos psicológicos básicos. Todo mundo aqui no primeiro ano está vendo isso. Percebe? Você vê isso no primeiro ano, não tem segredo. Tá? Então qual que é a ideia? Pensa, eu gosto de sempre de dar esse exemplo, pessoal. Meus provisionandos na minha vida, enfim. A ideia é que você consiga enxergar quem é essa pessoa funcionando no dia a dia dela. Tu tem que criar um visual dela. Tem que enxergar essa pessoa funcionando. Como que essa pessoa age quando ela vai comprar pão na padaria? Aquela paciente, eu vou colocar ela de volta já aqui para vocês, que o Fer postou, por exemplo. Como que aquela pessoa vai comprar pão na padaria? Pequenas coisas. Como que ela se relacionando com o marido dela? Como que ela sendo amiga, seu colega de sala, sentado do seu lado na hora que você está tendo aula. É um pouco essa a tônica, repara? Então, quando a gente pensa nisso, gente, eu penso em como essa pessoa pensa. A Cita está falando de pensamentos aqui o tempo todo, das crianças e tal, é maravilhoso, é exatamente o que a gente tem que olhar. Mas veja, quando a gente pensa em perfis, parte das variáveis que a gente elencou, isso está contemplado lá em exame de estado mental, eu estou pensando em olhar o que é processo psicológico básico desse paciente. Vou dar o exemplo que eu dou nas aulas de vocês. Se esse paciente tem déficit de atenção, se ele tem problema de memória, como ele pensa? O que registra? O que ele registra? Se ele registra coisa fragmentada, como que ele constitui a personalidade dele? Se ele não tem condição de articular pequenas informações, que tipo de perfil de personalidade esse cara vai registrando? Quando você senta na frente dele, psicólogo, e fala quem é você, ou como eu posso te ajudar, ou o que você pensa sobre isso? E ele tem que parar e formular uma resposta. É disso que eu estou falando. Se ele não tem, desde o começo, certos processos preservados, flexibilidade de pensamento, e eles estão contemplados no exame de estado mental. Então, no livro, por exemplo, de vocês, antes daquele mapinha que o Fer mostrou, no livro tem lá uma anamnese inteira baseada no exame de estado mental, que é uma coisa que ao longo da nossa vida a gente desenvolveu. Ou em outras pesquisas, está publicado parte dela em outros livros, em alguns artigos que a gente tem como sustentação teórica para isso, empírica para isso. Então, veja, por que a gente faz o exame de estado mental do paciente? Por que eu apuro o exame de estado mental do paciente? Porque para mim é importante saber como ele memoriza, como ele tem atenção, se ele tem ou não tem inteligência, qual o nível de inteligência dele, qual o nível de insight dele. Por que para mim essas coisas são importantes? Porque eu consigo entender como esse cara constrói a experiência. Como essa pessoa funciona no dia a dia dela. Esse é o substrato, galera. Não tem a ver com a abordagem. Você reparou que não tem nada a ver com a abordagem? É no básico, é como ele construiu. Qualquer abordagem construiu a teoria sobre o que as pessoas comunicam de experiência, que ela construiu com essa base, com o que ela tem de substrato. Então a gente tentou ir no fundamento epistemológico mesmo, em como a pessoa constrói essa experiência. Porque a intenção da gente, ao final do livro, é que você consiga enxergar como o seu paciente funciona, como essa pessoa está sentada do seu lado. Ela tem depressão. E o manual de terapia cognitiva tradicional vai trazer para você como você trata a depressão dela. Mas se você entendeu o estado mental dela profundamente, se você enxergou o perfil personológico dela, se tu tem o perfil de pensamento e formulação de pensamento com a situação cognitiva dela, se tu tem essas informações, você já tem um substrato base para começar a pensar as adaptações que você tem que fazer nas estratégias terapêuticas. Treinamento de habilidade social. O Fernando mostrou lá. Exame de evidência, nós vamos falar lá. Não tem a ver com o nome que aquilo tem a ver com o que você fez com aquilo a partir das todas as variáveis que você considerou no perfil do paciente. Se você não adaptou aquilo de um jeito compreensível para ele, com uma linguagem compreensível para ele,
ele não vai responder. É o que a Cintia estava dizendo. Por isso que eu falei que estou só complementando coisinhas aqui com eles, tudo bem? Veja, gente, isso aqui começa no começo. Aqui nós temos o exame cognitivo, em paralelo nós temos o estado emocional, nós temos a volição, nós temos as necessidades do paciente, que são os motores. Os motores. Então, como assim necessidade? O que motiva, o que mobiliza o cara a satisfazer desejos de vida dele? O que mobiliza ele? Então, quando nós fazemos um exame de personológico do paciente, nós consideramos todas essas variáveis, reparem. Então, nota. Voltando lá no caso do Fer. Gente, eu não sei se ficou claro para vocês, mas eu queria reiterar esse ponto para vocês. Por que que o Fer conversa com essa paciente de um jeito X? Pessoal, vamos lá. Isso aqui tem luzinha? Ui, tem até luzinha. Então, olha aqui, galera. Se vocês prestarem atenção nisso daqui, veja uma coisa. Eu tenho um paciente com neuroticismo alto, altamente instável, tá? Eu tenho esse paciente com confiança nas pessoas, socialização baixa, realização baixa. Pessoal, ele não tem recurso social. Então, é uma pessoa muito instável, com pouco recurso social. Tudo bem? Com insight péssimo, ruim, comprometido, muita rigidez, né, que se coaduna ali com a abertura dela também, médio, baixo ali. Então, eu quero dizer que se eu tenho uma pessoa muito rígida, vamos lá, eu vou fazer restauração cognitiva com ela. Gente, se eu usar uma técnica típica de restauração cognitiva, qualquer, questionamento socrático, ela vai me acompanhar? Ela não vai me acompanhar, porque ela tem baixo insight, porque ela tem um discurso repetitivo, porque ela foge do assunto o tempo inteiro. Ela não quer olhar para aquilo. Ela tem alta instabilidade, agora ela fala, agora ela não fala, daqui a pouco nada mais. E vou te falar mais. Se tu não tomar cuidado com o teu vínculo com ela, como ela tem uma baixa agradabilidade, né, tem socialização baixa, ela vai ter dificuldade de vincular contigo. Esse é o tipo de perfil de paciente que, se você falar um dia um pouquinho mais, pisou um pouquinho mais duro, pronto. Ele refuga, retrocede um ano na terapia. E isso acontece? Ok? Então, é interessante. Vamos lá, como é que você constrói vínculo com um paciente que tem essas características? Constrói vínculo. Adapta a técnica. Então, quando o Fer falou lá, poxa, vai bem no passo a passo, você vê o que ele foi fazendo com ela? Pega essa mensagem. Agora, vamos fazer aqui essa mensagem. O que ele está fazendo? Ele está fazendo é altamente comportamental, é treino comportamental, ensaio comportamental com ela, na hora. É concreto, totalmente concreto, porque ela não dá conta. Não dá conta. Se tu for para uma estratégia muito cognitiva, ou baseada em insight, qualquer estratégia baseada em insight não vai ser funcional. Repara? Então, ele está literalmente servindo do que é necessário. Isso é personalização do processo. Ah, mas esse tipo de técnica funciona para tratamento de borderline e depressão? Sim, no manual está lá escrito. Está lá escrito. Se você ler no manual, você vai entender como fazer e você vai tentar fazer. E quando você tentar fazer, se você não entendeu o perfil dele, você vai falar, caramba, Daniel, onde eu estou errando? Eu já tive supervisionando os meus que uma vez chegavam em mim contando o caso lá da paciente. Ele contando, e o paciente falou, Daniel, não consigo me conectar com o paciente. Por que você não consegue? Conta para mim. Ah, Daniel, conforme eu falo, parece que ele fica me escutando, e aí ele volta no mesmo assunto de novo. Ele passou reto com o olho, ele nem me ouviu. Ele nem me ouviu. Ok? Me conta como ela é. Como a paciente é. Ah, é assim, assado, é assim, assado. Resumindo as informações, eu olhei para ele e falei assim, você já tentou falar com ela igual o pastor metralhadora? Eu falei desse jeito com ele, mas eu estava na supervisão, calma. Foi lúdico, foi só para ser lúdico. Repara, como assim, com ênfase? Tu tem que dar ênfase na voz, diferente para ela. Ela não tá te ouvindo porque ela não está sentindo. O conteúdo emocional não é relevante para ela. Fala a mesma coisa que você falou essa semana para ela, com uma ênfase diferente, vocal diferente. Foi o que ele fez. Aí ela ouviu. Você vai.
E a paciente, nossa, nunca tinha pensado, foi o que ela falou para ele, nunca tinha pensado nisso dessa forma. Você tem razão. Uau. E ele falou a mesma coisa que ele falou semana passada, de um jeito diferente. Por quê? Porque ele estava falando assim, para dentro, encolhido. E a paciente era uma paciente lacônica, uma paciente que não tinha um bom insight, uma paciente prolixa e que ficava assim, olhando para ele. Aí ele falava, olha o que estava acontecendo ali, ó. Ele falava e ela estava aqui, ó, no mundo mental dela, no mundo dos pensamentos, das ideias dela, viajando na maionese. Nem ouvindo o que ele falando. Quando ele deu uma ênfase, ela ouviu. É esse o ponto. Olha, é um pequeno ajuste, você fala, Daniel, é um pequeno ajuste, é um ajuste de perfil. Quando a gente fala de perfil, reparem, a gente está pegando muitas vezes detalhes de um relacionamento terapêutico que a gente não atenta. Então, o que o livro faz é uma tentativa de sistematizar esses detalhes. Nos últimos capítulos, o que a gente tenta fazer é anamnese, como você estabelece essa relação a partir da anamnese, extrai informação, como é que você conjectura tudo isso, como é que você tenta, a gente ensaiou uma adaptação lá, né, galera? Porque tem muita possibilidade de adaptação. A gente começou a fazer essa adaptação lá. Reparem? Um pouco nesse sentido que a coisa caminha. Então, notem, gente, novamente, será que as variáveis de perfis que nós consideramos aqui, elas não são as únicas variáveis de perfis? Tudo bem? Ah, tá aí, o que o Fernando estava falando, aquela coisa toda. Eu vou falar um pouquinho disso aqui, ó. Vamos lá. Então, o que acontece, gente? Novamente, são as únicas variáveis possíveis de perfil? Não. Podem ter outras? Podem ter todas. Esse é o ponto. E esse é o ponto. Se você pega o livro do Aaron Beck, vamos lá. Se você pega o livro do Aaron Beck, Poder Integrador da Terapia Cognitiva, Aaron Beck Freeman, não é isso? Não é? Capítulo 4. Ela já sabe qual é o capítulo que eu vou falar. Tanto quanto quem já me ouviu falar sobre isso em algum momento. Certo? Gente, esse capítulo 4 desse livro do Aaron Beck, se você não leu ainda, você tem que ler até o fim do curso. Beleza? Poder Integrador da Terapia Cognitiva, capítulo 4. Vai lá e lê. Ele discute um paradigma integrador. É exatamente esse o ponto do livro. Né? Ele discute o paradigma integrador. Ele apresenta isso de maneira clara nesse capítulo. Por que você deve ter ecletismo técnico? Ele justifica, ele explica ali as motivações do ecletismo técnico. O que o Fernando está fazendo quando ele combina estratégias? Ele está fazendo, por exemplo, o que o Theodore Millon chama de pareamento potencializado. Ele pareia estratégias que juntas cumprem uma função na dinâmica de funcionamento do paciente. Ele faz um pareamento potencializado. Ele junta estratégias que têm um poder de modificar estruturas funcionais do paciente, que vai muito além do diagnóstico, o mero diagnóstico de depressão e ansiedade dele. Reparem, essa é a ideia. É o que a gente gostaria de produzir no paciente. Então, notem, onde terceira onda, se mencionou terceira onda, onde que estratégias de terceira onda entram aí? Você quer? Vou dar um exemplo bem típico para você. No podcast que a gente gravou lá, falamos disso também. Quem não ouviu lá o podcast, ouve lá, é da hora, ficou bom pra caramba. Mas olha que coisa, gente. Por exemplo, tem um paciente que olha para você e ele fala assim, ó, Daniel, eu entendi tudo que você falou. Então, racionalmente, eu entendo tudo que você está falando para mim. Mas eu não sinto. Estratégias de terceira onda são úteis por causa disso, galera. Elas são estratégias focadas no elo perdido, eu brinco com o meu paciente. Tem um elo perdido ali. Tem uma desconexão entre emoção e razão. A gente está procurando estratégias que façam ele conectar, trazer emoção e razão juntas. É isso que a gente está tentando fazer ali. Uma estratégia que busque essa conexão. Atue no elo perdido do paciente. Fazer ele integrar, tá? Trazer a emoção, fazer a cognição dele cumprir a função que ela foi feita para. Ajudar ele a regular a emoção. Entre outras funções. Percebe? Elas atuam ali, nesse tipo de inteirinho. Reparem. Gente, novamente, certamente tem outras variáveis de perfil. Novamente, esse livro ele é algo inicial. A gente segue estudando variações de perfil. Quando nós tínhamos lá no Instituto, a gente fazia alguns estudos, inclusive de adequação do perfil terapêutico, do perfil do terapeuta que melhor se ajustaria aos perfis de pacientes, né, em nível de resposta terapêutica, para vocês terem ideia. Isso não é novo. Tem uns estudos de uma galera da Alemanha, que a gente viu uma vez lá na São Francisco, até há muitos anos atrás. Acho que se marcar até o Luiz, lembra dessa palestra do alemão lá que foi lá na USP.
enfim, fazendo esse tipo de processos, né, descrevendo, detalhando perfis do terapeuta, perfis do paciente, né, que faziam esse processo de eficiência terapêutica. Então, a gente tem já pesquisado coisas nessa direção, né, e é por ali que a gente vai seguindo os trabalhos nesse sentido, né. Gente, como falei, acho que minha intenção é mais trazer para vocês aqui curiosidades, né, que, como eu falei, os dois são incríveis. E é isso, a gente vai abrir um pouco para perguntas agora para vocês. Daqui a pouquinho tem sorteio, um monte de coisa no evento aí, né? Então a gente vai, tamo junto aí. Obrigado, gente. Vocês estão vendo porque eu falei que são meus mentores, né? Pessoal, a gente vai abrir. A ideia era dar uma explanada geral, né? Sobre o livro, sobre o que a gente tem feito. Agora a gente vai fazer o seguinte: abrir perguntas, comentários. Era essa hora que a gente queria chegar, propriamente dito. Eu nem acredito que o Daniel nem estourou o tempo, cara. Nossa, é incrível. Super Sobrou controlado. 3 minutos, cara. Fui super Isso controlado. Inclusive, até vocês pensaram nas perguntas. Aqui tem se a gente for pensar no modelo cognitivo, o Daniel com certeza é emoção, né? Sem dúvida, não tem nenhuma dúvida disso. Sou o ID. Não, se é emoção, a gente ficou pensando aqui, acho que eu fico no pensamento, então que eu controlei tudo aqui, né? Mas o Daniel com certeza seria a emoção. Eu sou o ID, você é o superego, ela é o ego. Tenho certeza absoluta disso. Mas vamos lá, gente, quem tem pergunta aí pra gente? Aqui. Em relação ao perfil, enquanto elemento determinante da abordagem, a minha dúvida seria em relação à hipótese na qual o perfil é circunstancial, muito mais do que atrelado à personalidade. Ou seja, hipótese de transtorno depressivo maior, bastante grave, em paciente já desacreditado pela medicina, mas que ainda tem sobrevida. Então, a hipótese não seria exatamente trazer, de novo, o amor pela vida, mas a harmonização com a morte. Então, nessa circunstância, quando esse perfil é circunstancial, até que ponto assim seria interessante ou útil ou eficaz praticar a tentativa de gerenciamento do pensamento, que seria a base do TCC. Até que ponto a única alternativa não seria uma ressignificação do evento morte. E nessa situação, quer dizer, isso seria TCC ainda ou seria logoterapia? Ou um pé em cada coisa? Boa pergunta. Eu entendo que existem características aí. Da mesma maneira, a primeira coisa, da mesma maneira, porque é o que eu estava dizendo, quem interage com aquilo? Quem está interagindo com aquela experiência? Qual o substrato que o paciente tem de base para interagir com aquela experiência? Então, essa leitura que o paciente está fazendo dessa realidade, ela importa para a gente, né, obviamente, tanto quanto todo esse substrato que ele traz, da mesma maneira, sendo circunstancial ou não. Então, ok, é um desencadeante específico, tal, sem problemas. Qual estratégia você vai usar? Vamos lá. Eu já tive pacientes em fase terminal algumas vezes na minha vida. Eu tive um paciente que, eu não me lembro agora a doença que ele tinha, faz, sei lá, 12 anos, 13 anos mais, enfim, muito tempo. Que eu tratei dele. Veja, o que acontece? O paciente, obviamente, faleceu, né? Vamos lá. Como que ele lidava com a coisa? Ele queria viver. Então, a estratégia com ele era melhorar o dia dele. Porque ele queria viver. Até o último dia que ele esteve vivo, ele quis viver. Até o último dia que ele foi na terapia comigo, ele quis viver. Então a gente explorava isso com ele, pontualmente. Como eu explorava isso com ele? Com características desse perfil dele. O que é possível para ele experimentar, dadas as limitações físicas que ele tinha. Ele tinha que andar sempre com ar, sacola de ar, respirador, o tempo todo. Beleza? Ele não rendia grandes distâncias. Então, como conseguia, dadas as limitações físicas, limitações cognitivas, emocionais dele, fazer ele se sentir vivo? Então, muitas das experiências do investimento com ele eram baseadas em mindfulness, por exemplo. Por quê?
Porque tinha muito mais a ver com o lugar que ele encontrava, tinha a ver com estratégias de enfrentamento religiosas a partir das crenças que ele tinha, que faziam ele se conectar com ele mesmo e ter sensação de paz, apesar do problema. Repara? Então, tem muito a ver com o que circunstancialmente esse paciente te traz, mas toda essa condição, que obviamente que é dele, né, para ver como é que ele está lidando com aquilo. O que a gente tem de literatura a respeito? Que sim, pessoas que têm uma perspectiva, sobretudo, bom, não em paliativo, né, mas quando o assunto é doença severa, sei lá, um tumor grave, alguma coisa do gênero, pessoas que têm uma perspectiva mais positiva sobre isso é de literatura. Elas tendem a ter uma evolução melhor, progridem mais rápido, quando saram mais rápido, né? Então, isso realmente é algo que a gente está tentando favorecer ao paciente de uma maneira ou de outra, repara. Apesar das dificuldades que um perfil dele pode apresentar. Mas ele está muito deprimido. Eu tenho que buscar estratégias de tirar ele daquele cenário, com certeza. Como? Como com o recurso que ele tem? E aí, quando a gente fala de recursos que a pessoa tem, ô Matheus, eu vou falar para você igual o professor me falava. Tinha um professor que ele falava para mim assim, ele falava, Daniel, com alguns pacientes você faz terapia, com outros pacientes você faz o que você pode. Real. E é real. Tu vai ter o paciente que tu vai fazer o que você pode. Vou dar um exemplo. Os meninos, quando eu era estudante em faculdade, os nossos amigos iam para o NAPRA, é um projeto na Amazônia. Eles atendiam a população ribeirinha da Amazônia. Certo? E davam suporte terapêutico para eles. O que é dar suporte terapêutico para uma população ribeirinha na Amazônia? Qual que é o setting? Embaixo da árvore, na beira do rio. Esse é o setting. O cara está com fome. Não comeu hoje ainda. Qual que é o setting? Que condição o cara tem, reparou? O que é terapêutico para ele naquele momento? Essa pergunta a gente se faz o dia inteiro, quando a gente trabalha nesse processo, entende? Então, estou tentando te exemplificar casos extremos nas duas direções possíveis disso, entende? Só uma coisa que acho que você colocou aqui, mais complementando, é claro, né? Você falou de estratégias mais cognitivas e talvez não vai ser a primeira num paciente depressivo, né? A gente vai mais para uma ativação comportamental, buscar, né? Eu entendi que você falou assim, já num estado um pouco mais, a pessoa já está num estado mais complicado, enfim, com ela mesma, mas a gente vai tentar um pouco do que a Dani falou, qual estratégia ele tem, mas talvez o lado ir para as estratégias mais de ativação comportamental, para assim que ele tiver voltar até algum prazer ali, significou alguma coisa, a gente começa a fazer uma estratégia mais cognitiva. Talvez só um ponto nesse sentido, né? Boa noite. Na verdade, é muito mais uma curiosidade, como vocês fizeram para organizar isso no livro. Todos esses perfis, pensando até mesmo no processo. Eu acho que são duas perguntas, né? Uma quanto à organização mesmo do livro, e a outra que a Cíntia trouxe, né, do processo em si. Curiosidade minha, né, eu acabo indo mais para a psicanálise, estou aqui como aprendendo também, né, nesse ecletismo, mas é bem interessante entender esse processo em si, como que você aborda a estratégia, se cria uma estratégia no decorrer das sessões, quantitativa até mesmo, quantas sessões, enfim, também curiosidade. Acho que de modo inicial aqui, acho que a questão... A gente não sentou e falou, vamos escrever um livro, né? Lá 10 anos atrás, a coisa, obviamente, como a gente sempre gostou muito na área de pesquisa e da clínica, né? Então, uma coisa foi caminhando meio natural. Obviamente, quando a gente estava no instituto, aí a gente quis sistematizar. Eu acho que um primeiro ponto é a gente treinou muita gente. Como a gente organizou isso? A gente treinou muita gente nesses protocolos, a gente treinava muita gente. Né, enquanto a gente esteve lá, talvez uns 6 anos trabalhando junto, ali treinando, né, 6, fora as aulas, né, a gente formou ali em Americana, sei lá, 12, eu um pouco menos, 10, talvez uns 10, 12 gerações de psicólogos, então assim, teve a ver primeiro com isso, a gente organizou de maneira muito empírica, de sentar e falar como que a gente pode pensar num método que possa ser um pouco mais eficaz ou mais contextualizado, como a gente está falando. Então, não foi algo que a gente sentou para fazer o livro e quando a gente entendeu, a gente não reinventou a roda, a gente só pensou em otimizar alguns processos, né? E aí, acho que o primeiro ponto é esse. A gente buscou, treinando, a gente percebeu que, olha, isso aqui, aí como o Dani falou, até perfil de profissional.
o perfil do terapeuta em relação ao perfil do paciente, a gente tinha análise, inclusive, disso, de entender o que alguns iam responder, que processos teriam. A gente chegou a fazer isso no Instituto, assim, olha, a gente tinha lá uma demanda em um paciente, talvez vamos pensar nesse aqui, ó, né? Então, assim, nesse profissional aqui. Né? Então, o primeiro ponto foi assim, como que a gente organizou tudo isso? Né? Foi treinando e aplicando isso na prática. Né? Aí, não sei se a Cintia quer falar um pouquinho do processo. Eu acho que não necessariamente em termos de número de sessões, né, mas a partir do momento do primeiro contato que você tem com o teu paciente, você já começa a analisar características dos perfis de conduta, de pensamento, né, comunicação não verbal, que também tem um capítulo bem legal nesse livro, ou seja, você vai organizando, né. Em tese, pelo menos classicamente, o que a literatura nos traz é que uma formulação de caso, uma conceitualização de caso deve acontecer pelo menos a 6ª, 8ª sessão, né? Ou seja, você tem uma boa caracterização ali, mas ela vai continuar existindo até o último dia que você atender o seu paciente, porque a formulação é dinâmica. Ele sempre pode trazer novas informações. O paciente tem uma habilidade bastante curiosa, assim, de na 12ª, sei lá, 3 anos depois, ele falou assim, então, tem uma coisinha que eu não te contei, isso assim, oi? Você começa a refazer a formulação na sua cabeça, fala, onde que encaixa essa informação, enfim. Então, assim, vai até o final. Tá? Então, esse é o ponto. Então, em termos de processo, identificar a queixa, é a primeira coisa. Sim, em termos de primeira sessão, né? Primeiro a gente identifica a queixa, depois a gente identifica como que essa queixa interfere no dia a dia desse paciente, ou seja, como essa queixa vira problema. Depois a gente identifica quanto desses problemas são sintomas, que daí a gente pode ir para um diagnóstico psiquiátrico. Depois dos sintomas, a gente começa a buscar informações externas, seja de família, seja de dia, da vida desse paciente, contexto. A partir daí, juntar com características de perfis, identificar a crença central, intermediárias, afins, identificar, daí sim, como eu trabalho com questões de terceira onda, daí ir um pouquinho para esse aporte dentro das abordagens que eu mais uso e buscar as melhores intervenções. Então, é um processo complexo, mas é um processo dinâmico. Então, assim, não é assim, hoje eu tenho que terminar a formulação, né? Hoje eu tenho que ter uma boa ideia, depois da 3ª, 4ª sessão, de como mais ou menos esse paciente funciona. Mas a formulação vai até o final. Você quer um exemplo? Cara, eu tive um paciente uma vez, que ele chegou para mim e falou assim, primeira sessão, falou, olha, é o seguinte, eu vou te contar a minha história. Eu não quero que você fale nada para mim, enquanto eu não te contar toda a minha história, beleza? Não posso falar nada, nada. Vou sentar e vou contar a minha história para você. Só vai falar para mim depois que eu terminar, entendeu? Tá bom. 3 meses. Eu sentava e ouvia. Acabava, próxima sessão. Verborrágico, produzia uma produção mental tamanho de um elefante. E vai que vai. É dele. Depois de 3 meses ele deixou intervir. Aí eu comecei a fazer a formulação de casa. Percebe? Você já vai, óbvio, você tem uma ideia do que está acontecendo ali, mas repara, é um pouco essa. Aquilo foi o momento do. Exato. É tão pessoal esse treco, repara. É um negócio delicado. É só um ponto importante que a gente fala de tempo, né? É claro, a TCC ela meio que nasceu para ser um processo mais breve, né? Mas é claro que não é como a gente falou, não é um molde ali. Essa paciente, por exemplo, eu falo em geral ali, em 1 ano, é um processo que é uma média que eu fico com os pacientes. Né? Agora, essa paciente que eu trouxe aqui foram 5 anos, talvez até num 6º entrando ali. Né? Mas por quê? Porque, obviamente, o começo, inclusive, a gente fazia 2 sessões por semana, né? Estava bem numa dificuldade mais pontual ali, mas só para dizer assim, então, não é um modelo, embora as sessões, assim, a gente vai com essa ideia de ser um processo mais breve. Eu quero ajudar aquela pessoa da melhor forma, no menor espaço possível de tempo.
Mas, claro, eu não vou acelerar o processo por causa disso. E tem pacientes, o Dani falou, né? A Cíntia falou, aquele paciente com uma conscienciosidade alta, é bonitinho, tem caderninho, faz todas as tarefas, você não precisa cobrar nada, ele faz tudo com exemplo, ilustra, é ótimo. E ele funciona assim, mas tem paciente que você vai dar, eu falo em aula também, você vai dar atividade e ele não vai fazer. Então não adianta você ficar passando, não é uma estratégia que funciona com ele, então você vai por outro caminho com ele, né? Às vezes as tarefas são feitas muito mais à sessão do que fora. Então, assim, essa adequação ela é importante. Agora, realmente, no início já tem uma ideia de como vai funcionar aquele paciente, mas você falou, agora teve um paciente que essa semana, depois de um processo que já está mais ou menos uns 8 meses, e que ele trouxe um luto da mãe muito pesado, ele falou, nunca consegui falar isso para ninguém, já fiz terapia antes, nunca consegui, fez tal, e eu falei, pô, que legal, chegamos no insight. Essa semana ele falou, então, teve um negócio que eu não te falei ainda, e soltou uma coisa que assim, eu nunca imaginar que tivesse, então, pronto, abriu outra método terapêutica agora, assim, é outro processo agora. Né, mas ele precisou passar por aquele antes, assim, sabe quando ele começa a falar assim, isso é justamente a cara que ela fez, falei, e ele começou a falar uma coisa, outra, falei, caramba, nunca imaginar que tinha isso, porque ele nunca trouxe nada disso. Então, meio que assim, se abre uma outra meta, então, acho que a gente terminou, vamos abrir outro processo terapêutico agora e continuar. Né? Tecnicamente falando, você está trabalhando com núcleos constantes e variáveis da personalidade. Depende muito do qual é a tua ênfase. Muitas vezes tu caminha por núcleos variáveis da personalidade que são mais voláteis, mais flexíveis, mais possíveis para aquela pessoa. Para você conseguir modificar estruturas de um núcleo estável, de um núcleo central de personalidade dela. Quando a gente pensa em terapia orientada para a personalidade, né, que é uma modificação de personalidade, muitas vezes tu começa dessa maneira, né, circulando por essas características mesmo. É um pouco ali. Boa noite. Então, assim, pelo que vocês estão falando, quando você está fazendo uma terapia, você tem que ir no ritmo do paciente. Você falou, o Daniel falou, esperou 3 sessões para poder começar a intervir, né? 3 meses. 3 meses. Foi. Bom, essa era uma das minhas dúvidas. Então, você tem que ir mesmo no tempo do paciente, é isso? Tá. A minha outra dúvida é a seguinte, no caso que você estava falando, do paciente em estado terminal, a pessoa, quando ela está em estado terminal, ela normalmente se torna mais depressiva. Como você faz para essa pessoa aceitar a própria morte? Entendeu? Assim, eu não estou dizendo que afundar de vez a pessoa na depressão, mas fazer ela entender que o tempo dela está acabando. O primeiro ponto é a questão do tempo, né, assim, do tempo do paciente. É claro que a gente não tem não tem uma regra, um modelo é assim e tal, porque muitas vezes é você que está dando esse ritmo também. A pessoa precisa de um ritmo externo, então ela precisa que você direcione um pouco. Só para entender que, assim, claro, tem pacientes que demoram muito para chegar num ponto. Esse paciente mesmo, essa questão da mãe, demorou muito para ele chegar nesse ponto, para daí chegar, e agora não é mais isso. Claro, já passou um ponto. É só para dizer que às vezes a gente também dita esse ritmo dentro do processo, claro, respeitando, né, não vou enfiar a goela abaixo elementos, enfim, né, mas só pensar assim, sim, a gente sempre respeita esse tempo e esse acesso. É o paciente que está te dando esse feedback, não tem um modelo simplesmente assim, se eu vou ficar esperando. Porque, por exemplo, tem paciente que fala e ele está falando só aqui, né, na questão que ele trouxe, ele não entra. Então, só para dizer que assim, tem um manejo daí também, né? Vi, o paciente que eu descrevi agora há pouco, ele não estava nessa daí. É isso que eu estou dizendo, acho que tem muito a ver com o perfil de cada um, né, realmente. Trabalhar a aceitação não é uma coisa simples, né? Normalmente a gente trabalha com elementos que o próprio paciente traz para a gente para facilitar a aceitação de algumas coisas. Mas tem a ver com coisas que têm a ver com a experiência dele com aquilo. Então, e a aceitação muitas vezes depende de tempo, depende de gerir processos mesmo, né? Falar sobre aquilo, verbalizar aquilo, acolher aquilo muito, né? Acho que tem muito a ver também com postura terapêutica.
Mas esse paciente que eu estava dizendo, ele viveu até o último minuto. Ele estava no hospital, eu fui ver esse cara no hospital. Fui no hospital ver ele, fazer terapia com ele no hospital, no leito do hospital dele. Né? Tentar fazer uma intervenção ali com ele. E ele estava estava tentando. Foi a última vez que eu vi ele, fechando a porta do quarto. É tenso, cara. Para ele, para a gente, acho que é pior. Né? Eu brinco que tem cenas que o psicólogo nunca esquece, né? Quando o psicólogo, a gente gravou um vídeo sobre isso, né? Quando o psicólogo fecha a porta do consultório, né? Aquele dia foi difícil para mim. Aquele dia foi difícil. O dia que eu fechei a porta do quarto, ele estava de costas, sentado na cama, ele olhou para trás, me olhou e deu um sorriso. Eu não ia mais ver ele. Foi difícil. E ele estava sorrindo, tentando, até o último minuto. É isso, repara? Era dele isso. Acho que esse é o ponto. Acho que tem só um ponto quando você falava do perfil, a pessoa vai ter vai se deprimindo e tal. Eu tive uma experiência parecida quando eu era estagiário. Eu fui estagiário no hospital aqui na Soban, né, na quimioterapia. Né? Então, eu era estagiário ali atendendo, e basicamente, como eu ia 2 dias a semana específicos, né, eu atendia sempre os mesmos pacientes, fazendo quimioterapia, e depois, no final do ano, eu ia com o Renato Lanza, que era o baterista da minha banda, quando eu tinha banda ainda, e a gente ia fazer um concerto de Natal para os pacientes lá, né? Então, a gente fez uns 4 anos seguidos isso. Teve um ano que eu até fui de Papai Noel, fui de palhaço, essas coisas, né? Faz tempo já. Mas a gente tocava e tal, e era um dia que ele estava lá. Só estou dizendo isso porque era um perfil igualzinho esse paciente, infelizmente, né? O caso dele era bem delicado, tal. Ele já sabia, né, que o tempo dele também não estava. E ele era um cara que ele cantava, batia palma em todas as músicas, mas assim, ele tinha uma vontade, ele falou, eu quero viver a melhor forma até o fim. Né? Então, nem sempre vai ser dessa forma, né? Mas também entender o perfil de novo. Né? Ele respondia muito bem, e era um processo diferente, não era psicoterapia, né? Os atendimentos que eu fazia ali, né? E eu era de estagiário, obviamente, mas teve esse feedback. Depois ele escreveu uma carta, e aí foi as férias, né? Que foi tocar no Natal, ele escreveu uma carta e ele faleceu logo em janeiro, assim. E foi a época que a gente voltou do estágio, né? E aí tinha essa carta que falava da música, falava de quanto foi importante conversar com as pessoas, né? E ele ser respeitado enquanto pessoa. É um pouco do que eu falava do perfil. Nem tinha tanto conhecimento nesse ponto ainda, né? Mas que ele falava justamente a questão de o quanto ele foi ouvido enquanto pessoa. Eu estava lá ouvindo para falar, olha, tem isso, tem aquilo. Aí você vinha, você sentava e conversava comigo, né? Então, no caso, na perspectiva dele, porque ele tinha uma vontade muito grande de viver, na verdade, né? Boa noite. É mais uma dica de manejo que eu gostaria de saber de vocês. Eu tenho pacientes que eu tenho muita dificuldade de trabalhar com eles quando eles apresentam uma certa esquiva ao trabalhar os pensamentos mesmo. Eles têm uma resistência a confrontar os pensamentos. E partindo da nossa base, da TCC, que o pensamento é a fonte de onde a gente trabalha tudo, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dica, algum manejo para pacientes que trazem a demanda, mas na hora de a gente trabalhar os pensamentos, as distorções, eles são muito resistentes. Na maioria das minhas sessões eu tento trazer algo lúdico, né, ou perguntas, ou desenhos, atividades, mas desenvolver essa troca nos pensamentos é muito difícil. Então, eu gostaria de saber de vocês algum manejo, alguma técnica para me ajudar. Olha, dentro da terapia de aceitação e compromisso, a ACT, eu acho que pode ser um caminho interessante para você, né? A ACT, ela tem, né, o que ela chama de Hexaflex, que são 6 conceitos que são fundamentais, de acordo com ela, para você promover saúde mental e flexibilidade psicológica. E um dos conceitos é aceitação, né? E a aceitação dentro da ACT, ou seja, a aceitação dentro da terapia de aceitação e compromisso, não é resignação, né? É uma aceitação proativa, né? É se aceitar que coisas não estão sob seu controle, né? E um dos conceitos é de desfusão cognitiva, ou seja, ao invés de você tentar reestruturar esses pensamentos,
talvez fazer com que ela entenda que os pensamentos é um elemento mental, além de todos os outros elementos mentais. Ou seja, eu não preciso engajar nesse pensamento. Tá? Então, se é difícil para a pessoa alterar, mas ela engaja, ou seja, o pensamento vira sintoma, né, vira reação, então, ok, você não quer reestruturar, então você também não vai engajar. É basicamente isso. Então, existem técnicas específicas, como, né, a ideia de você ver os pensamentos como um ônibus no terminal. Né, e você está vendo os ônibus passando, são os pensamentos. Você não entra em nenhum ônibus, você vê os pensamentos passando. Né, ou seja, você não engaja. Ok, estou tendo um pensamento. E é importante também a semântica aí. Né? Então, ao invés de pensar assim, eu sou incapaz, eu estou tendo o pensamento de que eu sou incapaz. Ou seja, eu estou tendo uma resposta mental, eu estou tendo um elemento mental de que eu sou incapaz. Isso não é a minha essência, isso não sou eu. Isso é um pensamento que eu tenho sobre mim. Então, a correção ela fica em segundo plano para pacientes assim, né? Onde você aceita que aquilo... E daí, a esquiva experiencial. Né? Você evita a esquiva experiencial. Você entra em contato. Então, tem a parte da aceitação. Ok? Esses pensamentos vão acontecer, eu não tenho controle sobre eles. A gente não controla o pensamento. Ok? E o compromisso eu vou viver de acordo com os meus objetivos e os meus valores, principalmente, eu vou viver de acordo com os meus valores para atingir os meus objetivos. Que ação eu deixei de fazer hoje por conta que eu engajei com esses pensamentos? Então, eu vou tentar mudar isso para a próxima semana. Tá? Então, dessa forma, você tira o peso desses pensamentos. E quando você tirar o peso desses pensamentos, aí sim, você consegue fazer ele entrar em contato com o pensamento, reestruturar esse pensamento e daí atuar dentro da TCC clássica. Tem até um ponto que o Daniel fala muito, a gente sempre fala muito, acho que quando tem essa resistência, é claro, eu não vou começar o perfil, né? Você já percebe que tem essa resistência, eu não vou começar por aí, corrigir esse pensamento, mas já que a gente está aqui, o que é terapêutico então? O que a gente vai fazer? Né? Como a gente vai fazer esses momentos servir para alguma coisa? Tem muito paciente que a gente começa daí, né? Tem paciente... Eu tive paciente também, às vezes, adolescente, quase entrando na vida adulta, mas que assim, você gasta meses fazendo um bom vínculo por causa disso, né? Porque gasta, assim, no sentido, você emprega muito... Não quero entrar com técnica, o que o Dani falou é um paciente que no começo não dá para fazer terapia, no começo é bater papo mesmo, né? Até para entender esse domínio, eu tive um paciente que ele era um perfil assim um pouco mais resistente, né? É aquele cara que chega e fala, não acredito em nada disso não, de terapia, mas acho que é a última coisa que tem para funcionar, tal. E ele sempre foi bem resistente. Então assim, ele falava de mercado financeiro, o Dani que gosta do mercado financeiro, que eu não acompanho, e eu ia lá, fui estudando para entender, para conseguir. Então foi indo para essa linha até entender tá, eu posso confiar em você agora, Então, assim, não era nenhuma resistência a mim, era o processo. Ele sabia que ele ia ter que entrar em contato com algo que ele não teria controle. Né? Que ele não tinha. Eu usei até essa metáfora do mercado financeiro para ele. Ele controla algumas variáveis, mas o mercado ele não controla. Né? Ele sabe que o investimento que ele faz, que em um momento ele vai perder alguma coisa. Tal. Então, assim, mas é muito nesse ponto do que é terapêutico. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? E aí é a questão de, como você falou, eu manejo o uso com outras técnicas, porque se eu enfiar a goela abaixo, eu aprendi que esse paciente tem que usar, eu sempre falo assim, primeira sessão sai com registro de pensamento automático. É claro, a gente está falando de um modelo clássico, entenderam como é que o modelo foi criado e tal, mas assim, agora já, o pessoal que está na segunda disciplina, ou o pessoal de estágio, sabe que a gente vai ter que adequar para aquele paciente. Então, a questão é que não tem receita de bolo, né? Então, assim, acho que o que a Cíntia falou é um pouco dessa questão de entender, manejar de acordo com o perfil, de acordo com o que ele está trazendo, e entender o que é significativo, o que é valor, talvez, para aquele paciente, a partir daquilo, ou iniciar a partir daquilo, né? Eu queria verificar com vocês a forma de abordagem que seria nesse caso. Quando a pessoa tem um trauma tão grande assim que ela não recorda de nada, e só alguns flashes muito pequenos, como que é feito uma intervenção nesse caso? Acho que, claro, o primeiro ponto é entender o foco, né? Assim, essa é uma condição, né? Ou seja, uma situação
pontual sim, claro, é um problema, ali traz um prejuízo, mas ela procurou exatamente o processo terapêutico por qual motivo, né? A gente vai ter que pensar a partir disso. Eu acho que aqui é importante tentar entender assim, a necessidade de lembrar algumas coisas também, né? O Ivan Schierdo, que é um pesquisador muito importante, que trabalha no Brasil, que fala sobre memória, né? Memória como processos neurobiológicos, ele fala muito da importância do esquecimento, né? O esquecimento é tão importante em termos de processos e de memória, quanto a própria aquisição e retenção e recuperação da memória, né? É estudado e já se sabe há muito tempo que o trauma é capaz de levar ao esquecimento, né? E isso tem uma função de proteção, né? Então, assim, se houve essa necessidade, né, primeiro, entender, acho que é um pouco claro porque na infância houve essa necessidade, provavelmente um sistema emocional imaturo, que não consegue lidar com aquele tanto de trauma que ela estava vivendo, e se repete na vida adulta, como uma amnésia dissociativa, uma fuga dissociativa, um transtorno de despersonalização, então. E daí identificar quais são os fatores, as variáveis que aumentam a chance disso acontecer, como o Fer fez, né? Tentar diminuir isso e construir uma base de maturidade emocional para que essa pessoa tenha. E talvez a mente não tenha que optar por esse processo de proteção e ela possa criar outras formas de segurança. Tá? Então, acho que seria mais ou menos por esse caminho, imaginando. Você vê que tem muitas variáveis de perfil que a gente teria que saber quais são para adaptar adequadamente ao negócio. Eu faço as minhas palavras as deles. Quando a gente não conhece muitas vezes o caso, é importante você aliviar estresse. Fonte de estresse. Qualquer fonte de estresse. Por quê? Porque, eventualmente, isso está acontecendo sob algumas circunstâncias. Qualquer coisa que dê um arousal para ela suficiente ali, isso. Então, ensinar ela a manejar situações. Eu brinco que é fazer dieta emocional. Eu tenho que aprender a fazer dieta emocional, economizar um pouquinho até que algumas coisas estabilizem, para daí a gente conseguir entender o que está acontecendo e aí você direcionar, enfim, subsequentemente. Mas no primeiro momento é diminuir um pouco, porque se ela ficar muito grave o tempo inteiro, tu vai precisar medicar, precisa correr com outro tipo de recurso com ela. Né? Então você tem que ver o nível de severidade disso e se cabe uma contenção de estresse mesmo, para não disparar, piorar o quadro. Oi. A minha pergunta tem um pouco a ver, a gente falou recentemente de psicologia integrativa em sala um pouquinho, então falando sobre integrar algumas abordagens e tudo mais, e vocês falaram bastante sobre integrar técnicas de intervenção, pensando bastante na TCC e tudo mais. Eu queria entender, tanto pela experiência de vocês, quanto por, né, todo o aporte teórico que vocês tiveram que fazer durante o livro, se dá pra gente, se vocês entendem que dá para expandir essa adaptação, assim, e tudo mais, com relação às abordagens também. Talvez pensando num perfil que se dê melhor com algumas abordagens que são mais subjetivas, por assim dizer, se faz sentido, se vocês já vivenciaram uma situação parecida, ou que tipo de insight vocês têm sobre isso, assim? Olha, eu tenho certeza, assim, veja, de acordo com os perfis que a gente estava descrevendo aqui, né? Vamos lá. Tem perfil ali, Dani, outro perfil que eu já atendi na minha vida, que, cara, é o clássico psicanalítico, assim, ó, por tudo que ele traz, tarará. Cara, o que você faz? Pô, você caminha para psicanálise e vai ser feliz. Né? Eu acho que tem muitas coisas que é o humanismo, seja lá como é que seja, mas, normalmente, que tipo de paciente que você encaminharia? Primeira condição que eu olharia é aquilo lá, condição de insight preservada. Se tem um paciente com um insight muito baixo, eu não sei se eu tenho indicação direta para isso. Entende? Porque não sei se ele vai render adequadamente, não sou especialista nas outras, óbvio, mas não sei se ele renderia adequadamente por ali. Então, eu talvez não encaminharia, mesmo porque eu conseguiria manejar. Né? Então, percebe? Mas se eu vejo que, tem nuances ali, que de fato alguns acessos são diferentes, aí bom, com certeza, considerar um encaminhamento para colegas, muitas vezes, a gente já fez um monte de vezes na vida. Porque eu acho que realmente é pertinente, mas eu acho que é legal a tua pergunta. Tem perfis que eles são mais adequados para terapias baseadas em insight de modo geral. Quando a gente pensa no trabalho do Aaron Beck, lá, né, todo esse trabalho que a gente está citando, que tem a ver com ecletismo técnico, que tem a ver com integração, o Aaron Beck sugere claramente, na cognição, uma possibilidade integrativa das abordagens. Ele é um eixo integrador. O Aaron Beck é psicanalista. Então, ele está sugerindo aquilo com abordagem de forma
de integrar literalmente o processo. Então, mas vamos lá. Integrar tem a ver com o ecletismo, principalmente com o ecletismo técnico. Então, tem estratégias, né, que vão ser melhores ou piores de acordo com aspectos do paciente e que têm que ser adaptados, inclusive, como a gente estava dizendo, para determinados perfis de pacientes. Né? Então, acho que resumindo, acho que é plenamente possível trabalhar de uma maneira ou de outra, tanto com adaptações técnicas, como com encaminhamentos, quando a gente nota que realmente é um caso que seria mais bem acolhido numa outra abordagem, isso é sem problema. E, às vezes, o mesmo paciente, em momentos diferentes, podem se beneficiar. Eu tive uma paciente que ela estava com uma depressão muito grave, né? E ela veio até mim, a gente evoluiu nisso, até ela ficar sem sintoma, ela estava medicada, e chegou um momento que ela falou assim, ela era da área de linguística, e ela falou assim, eu sinto falta da minha lacaniana, que era a terapeuta anterior dela, porque eu quero explorar outras coisas que eu acho que aqui a gente não explora, e a gente realmente não explorava, e não iria explorar daquela forma como ela queria. Ela precisava dessa conexão, da associação de ideias e tal. Então, ela foi ser feliz com a lacaniana dela e sem problemas. Tem gente que, por perfil, tipo, percebe? Quer sou mais filosófico e tal. Já tive pacientes assim também, que encaminhei para colegas junguianos, por exemplo. Pô, Dani, acho que para lá, conversamos, cara, a terapia junguiana podia ser interessante, aqui nessas características tuas. Foi, e está até hoje. Então, tipo, eu acho que é natural, progride um tempo num processo, e a gente, como eu estou dizendo, tem uma característica mais retórica, um pensamento mais aberto ali, ele vai render bem em psicanálise, ele deve ir, tem que ir mesmo. Tem mais alguma pergunta ou não? Aqui. Eu tenho uma dúvida em relação aos perfis psicológicos, né? Talvez isso seja abordado no livro, mas vocês disseram que cada paciente tem sua particularidade, tem o seu processo, e no meio desse processo, a gente, como profissional, se adapta ao que está acontecendo ali no meio do processo. Eu queria saber o limite da gente integrar a terapia a esse paciente, a gente se adaptar a esse processo. Claro, existem casos e casos, mas eu queria entender qual é o limite, até quando eu tenho que tentar ali trazer um jogo, trazer uma maneira mais lúdica, ou ser mais, como o Daniel ali falou, ser mais agressivo, entre muitas aspas, eu falo, né? Ser mais agressivo, ser mais incisivo. Isso. A maneira de falar. Até quando e qual o limite, né? A gente tem que encaixar isso na TCC ou na terapia que está fazendo. Legal, acho que essa pergunta, ela lembra muito qual é o limite do humor, né? Porque assim, eu acho que a gente sempre fala que flexibilidade é saúde mental, e para a gente também, enquanto terapeuta, né? Eu não sei se eu pensaria se tem um limite ou não, porque assim, talvez possa ter um limite técnico meu, né? Eu tenho que reconhecer isso, né? Eu posso ter um limite, a gente falou de manhã também um pouco isso, né? Às vezes essa dificuldade de entender que um paciente não está melhorando comigo, infelizmente em algum momento o Edson, né, que fez a palestra de manhã, falou um pouco na questão da ideação suicídio, falou, uma questão que infelizmente eu nunca passei por isso dessa forma também, mas, né, não tem a ver com uma incapacidade técnica minha, tem uma série de questões para pensar. Mas quando você falou de limite, eu acho que a princípio assim, quanto mais flexível você é enquanto terapeuta, né, mais criativo. Eu sempre brinquei muito isso com o anel do Lanterna Verde, né? Quanto mais criatividade você tiver, né, mais construtos diferentes e adequados você vai fazer, né? Então, assim, acho que é um pouco disso, de entender. Por exemplo, você pega um paciente que tem essa relação, pode ser um borderline, né? Eu tenho uma outra paciente nesse perfil, e que ela responde muito diferente dessa que eu trouxe. Ela tem um excelente insight, ela tem nível superior, tem pós-graduação, ela é um outro nível de funcionamento, mas emocionalmente ela é ainda pior do que essa paciente que eu trouxe. Então, assim, a linha é outra, a conversa com ela é outra, é uma conversa mais filosófica, mais
argumentativa, né? Mas ao mesmo tempo assim, né? Ela é muito frágil. Quando o Dani falou isso, essa é uma paciente que por muito tempo eu tive que assim, sabe, pisar em ovos, tinha que pensar, cansava atender nesse ponto, cansa, né? Porque você vou falar, não posso falar isso. Ela está falando, não vou falar isso. Aí você fala uma coisa meio aqui, e hoje, então assim, só para passar, falei, vamos deixar ela organizar essa emoção aqui, essa aqui, né? Hoje ela está super bem, literalmente, realmente super bem, né? Assim, ela me mandou um áudio essa semana aí, obviamente não vou mostrar aqui, mas seria legal para falar do depoimento dela, mas assim, Fernando, eu consegui fazer isso, eu consegui conversar com tal pessoa, eu estou conseguindo fazer aquilo. Aí ela sempre fala assim, eu vou ganhar estrelinha na terapia, né? Você vai me dar estrelinha, porque eu fiz isso. Mas não é um modelo que eu gostaria de ter atendido ela, por exemplo, porque muita coisa eu deixei passar, vamos fazendo. Então, assim, foi um pouco nessa... eu acho que não tem um limite, mas aí o que eu queria trazer, o quanto eu fui incisivo em alguns pontos. As relações delas muito complicadas, e por ela ter um nível acadêmico superior, e ela é muito inteligente, mesmo, fala um monte de língua, né? Às vezes dava até vergonha, ela fala uns negócios que eu não entendia, eu tinha que procurar o que ela tá falando, eu falo, explica isso aqui que eu não entendi o que você falou, né? Então eu era um modelo de relação funcional para ela. Então assim, aí eu fui puxando, como para outra eu precisava treinar aqui, com ela não, mas eu ia puxando. Então assim, eu fui flexível e aceitar, mas em alguns momentos eu comecei a ser mais incisivo. Agora eu vou fazer isso aqui, até aqueles pontos que você aperta um pouco mais, a pessoa para, aí você dá aquela respirada, e agora? Ela volta na próxima sessão ou não? Né? Mas por quê? Em algum momento a gente teve que trazer ela ali, porque eu estava sendo assim, nesse espelho, sem ficar ensinando ela, não estava falando, vamos fazer assim ou não. Eu estava sendo uma relação que enfrentava ela, e a gente já tinha um bom vínculo, então assim, ela me ouvia, né? A gente tinha uma troca. Nas relações que ela tinha, não tinha troca, era só ela. Então, mas eu não precisei falar isso didaticamente para ela. Para essa aqui eu precisei. Para essa eu não precisei. Então, se ela foi entendendo aos poucos, né? E agora teve um fato na família, enfim, ela tem uma família um pouco disfuncional em alguns momentos, né? Mas sim, com o filho dela, em que ela foi super ajustada. Em que assim, ela falou, Fernando, eu estou começando a incomodar as pessoas, porque agora eu não sou mais bode expiatório das pessoas. Né? As pessoas vão falar, porque ela é assim, porque ela vai estourar... tem culpa, joga nela, e não acontece mais isso. Fala assim, nossa, e isso me fez pensar que, primeiro, eu tenho que aceitar também mais as pessoas, né? Porque da mesma forma que as pessoas, do jeito que ela traz, tá? Não são tão intelectuais, sei lá, mas eu também não tenho tanto controle, ou não tinha tanto controle emocional quanto eu tenho agora. Então, só para dizer assim, não sei se foi direto, mas limite eu acho que não tem. Claro, só que não é por isso que eu fico lá sentado, né? Já que ela é assim, eu vou ser assim. Muitas vezes você espelha. O Dani falou questão, às vezes, paciente com TDAH. A gente atende bastante, faz avaliação, inclusive, né? E, às vezes, essa pessoa precisa de um controle externo mesmo, porque o interno dela não está funcionando. Então, você vai ser o controle externo dela, você vai ajudar. Então, você tem que direcionar em alguns pontos. Claro que não tem receita de bolo, né? TCC tem tudo... Não tem receita de bolo. Se tivesse, era muito fácil, né? Se tivesse, a gente ia ganhar muito dinheiro, muito mais dinheiro, né? Mas eu acho que, em linhas gerais, não tem um limite. Você tem que adequar. E criatividade, conhecimento, obviamente, você não é criativo sem conhecimento, você precisa ter um repertório para ser criativo, né? Mas a criatividade, eu acho que é um ponto central do terapeuta. Claro, a empatia vem disso, né? Você olhar, a gente fala muito disso, né? Assim, o cuidado, o jeito de atender o paciente, né? Tem paciente que eu tenho que estar atento ali, vai responder. Às vezes em aula eu falo isso, gente, eu estou meio olhando o celular, porque eu estou com um paciente aqui assim, e eu vou ter que responder se ele escrever. Já aconteceu isso, né? Agora tem paciente que na sessão eu falo com ele. Perfil da pessoa, né? Então, esse aqui eu não vou responder, esse aqui na sessão eu falo com ele. Eu nem visualizo a mensagem. No dia da sessão, na hora da sessão, eu visualizo. Então, assim, o quanto tem na flexibilidade vem do perfil dele, o quanto ele precisa que a gente seja um pouco mais agressivo ali, não chave de braço. Eu acho que outro ponto que vai determinar isso é sempre a formulação de caso, né, a conceitualização. Você age. Sua postura terapêutica, lembrando, o terapeuta tem que ser o facilitador de saúde para esse paciente. Até quando essa postura que você determinou está fazendo isso? Ou agora ele está impedindo que esse paciente desenvolva outros recursos, por exemplo.
Então, você faz essa análise, não vou falar de sessão a sessão, mas de tempos em tempos também. Essa minha forma, essa minha postura, essa conduta, ainda está facilitando para esse paciente ou não? Isso também pode ajustar. E, claro, o seu limite pessoal. De repente, você agir de uma determinada forma com aquele paciente não está te fazendo bem. E se isso acontecer, isso tem que ser suspenso imediatamente, porque você é seu grande material de trabalho. Se você não estiver bem, não tem terapia. Não, veja, reiterar até essa questão da flexibilidade, porque qual é a característica comum a qualquer nível de transtorno que você tenha no DSM inteiro? Rigidez. Rigidez é uma característica comum ao transtorno mental. Então, se a gente não exercita flexibilidade como psicólogo, reparou? O que você vai produzir? Na relação terapêutica com ele, o que você vai produzir? Então, não tem como eu ser muito fundamentalista demais quando eu estou dentro do consultório. Não tem, é inevitável. Então, ao lado disso, o Fer trouxe um caso border ali, falou de um outro border aqui. Eu já atendi, por exemplo, paciente border que tem insight bom, socialização alta. Então, aquele perfil ali, só com socialização alta, um insight bom pra caramba. Cara, de atender. É ótimo, é muito diferente. Por quê? Porque é dócil, repara, conversa, não vem com... não te agride. Repara, porque esse tipo de paciente é agressivo, né? Então, você tem que... é o que o Fer está falando, você tem que calibrar literalmente. Reparou? Então, com esse tipo de paciente, você vai ter uma conduta diferente. Você não precisa ser nada, zero desse jeito que ele está ali. Até a expressão, o comportamento não verbal teu é diferente com esse tipo de paciente. A gente fala sobre comportamento não verbal também, né? Até o teu comportamento não verbal ele é diferente. Você expressa diferente com ele, porque ele tem um outro tipo de funcionamento. Então é legal integrar o perfil com o teu, quanto mais você conseguir, reconhecendo o teu limite, e isso é bom, assim, eticamente falando, tu pode interromper o processo a qualquer momento pelo conselho. Eticamente falando, tu pode não estou mais conseguindo, não estou dando conta, eu vou encaminhar e eu vou, e é isso. Percebe? O último ponto, acho que nisso que você falou de... Eu falei já, eu falo algumas vezes, já falei desse caso em aula, mas de uma paciente que assim, a gente fez um processo, ela tinha uma questão específica no trabalho, esse era o processo, também uma pessoa com nível superior, com pós-graduação, né? Era uma questão bem focada em relações de trabalho, enfim, ela não falava não, enfim, estava sobrecarregada e outras questões. Eu só tenho paciente pós-graduado. Não, brincadeira. Não, já falei que eu tenho outros níveis também. Não, mas é porque nessa pessoa chegou uma hora que eu entendi que a gente começou a patinar. E assim, ok, a gente tinha pensado num primeiro meta, a gente tinha alcançado, mas tinha outros processos, mas resumindo, tá, os parênteses do meio, aí chegou uma hora que eu falei, fulana, porque a gente tem essa liberdade, é um processo colaborativo. Fulana, eu acho que a gente está patinando. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa estratégia, se nesses próximos 2 meses eu perceber que a gente está aqui conversando e tal, eu vou preferir encaminhar o caso, porque eu fui bem desse jeito, eu tinha uma relação excelente terapêutica com ela, né? E funcionou muito bem, foram os 2 melhores meses de terapia dela, assim, dela se colocar, bem que assim, sabe, nossa, eu tenho só 2 meses para fazer isso. Claro, era um processo que já vinha no caso dela, mais de 2 anos, tá? E aí foi muito bem, aqueles 2 meses a gente ficou mais 1 mês ainda, foi uns 3 no total, e funcionou bem. Eu entendi, assim, que ele iria responder dessa forma, só que é o que o Dani falou, eu também tenho esse perfil, eu não vou ficar ali com o paciente só porque está legal conversando e tal. A gente atingiu o que a gente precisava, então assim, se eu estou percebendo que eu não estou mais conseguindo contribuir, né, vamos tentar mudar o foco, ou encerrar, ou encaminhar. No fim, ela funcionou muito bem, né? Ok? É isso, gente. Pessoal, só agradecendo mais uma vez a presença de vocês, agradecer meus amigos aqui de longa data, né? É sempre muito bom, como diz o Dani, o bom é estar junto, né? Mas assim, gente, eu fico até sem graça mesmo, porque assim, é muito gostoso estar com a galera que a gente gosta, fazer o que a gente gosta, né? Então, mais uma vez, obrigado e tamo junto aí.